Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis. A melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99698 4579. 19 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica, tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp. 19 98102 6148. 19 98102 6148. André, você deve estar ouvindo, mas não está transmitindo. Oi, tô ouvindo, Wagner. Consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, Consórcios e Seguros, através do WhatsApp 19 997 94 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, Consórcios e Seguros. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Grigo. Gol de placa, a rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio
Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde para você, amigo do canal do Grigo no YouTube. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. É Campeonato Brasileiro da Série C, terceira rodada. Hoje, 19 de abril de 2026, aqui no Estádio Brinco de Ouro. A bola vai rolar às 16h30 para Guarani Itabaiana. E claro que você, ligadinho na nossa jornada esportiva, ficará por dentro das informações, dos detalhes, de todas as emoções de mais essa partida de futebol com o timaço da Grigo. A sua presença, a sua interação é essencial, porque a nossa é a Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É a Rádio dos Amigos. É isso daí, mais uma jornada esportiva da Grigo no ar. Uma tarde maravilhosa aqui na cidade de Campinas, hein? Um sol para cada um. Um sol para cada um aqui, mas é assim que é bom, né? Assim que é bom pro torcedor vir ao estádio, prestigiar a sua equipe. É bom pro jogador também dentro do gramado. Mas vamos girando esse timaço da Grigo. Esse timaço que vai fazer essa jornada esportiva da Grigo, ele está lá no gramado do Brinco de Ouro. Uma ótima tarde para você. André Luiz. Muito boa tarde a você, Anderson Grigoleto, a mestre Wagner Ferreira. E boa tarde muito, mas muito especial você ligado na Web Rádio Grigo pelos 4 cantos do planeta. Eu destaco o Guarani Futebol Clube, que vem de vitória jogando no último domingo aqui mesmo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 2-0 diante do Volta Redonda. E o Guarani quer se firmar esta tarde diante da Associação Olímpica Itabaiana de Sergipe, entre os 4 primeiros colocados deste Brasileirão da Série C, versão 2026. Quanto ao time, o técnico Hélio Cizenando somente fará uma mudança em relação à equipe que venceu a equipe do Volta Redonda, o tricolor de aço do estado do Rio de Janeiro. William Farias, liberado pelo DM esta semana, vai para o meio-campo, enquanto o ataque do Bugre permanecerá com Herbert, Guilherme Cachoeira e Luca, meu caríssimo Anderson Grigoleto. Tá aí, André Luiz, o repórter feliz, tá lá no gramado do Brinco de Ouro. Ô André, você tá na sombrinha nesse momento? Não tô te procurando, não estou te localizando. Não, estou no sol. Tá aqui no sol à sua esquerda, próximo ao gol do goleiro reserva do Guarani que está treinando. Tá aí. E tem Itabaiana também, viu, meu caríssimo Anderson Manda Grigoleto. Itabaiana, por gentileza, André Luiz. Vamos lá, Anderson Grigoleto. A Associação Olímpica Itabaiana, de Itabaiana, a equipe do técnico Gilson Kleina, que vem de derrota 2-1 para Ipiranga, jogando no final de semana passado no estádio Etelvino Mendonça, no interior do estado do Sergipe, na cidade de Itabaiana. Está mal das pernas, precisa de uma vitória ou no mínimo um empate esta tarde e noite aqui diante do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Quanto ao time, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com vários jogadores que continuam de fora, assim mesmo diante da partida, diante do Ipiranga. O Cleiton goleiro, Dione, Léo e Manuel, todos entregues ao departamento médico. Com isso, Jefferson permanece no gol, Betão e Líger farão a dupla de zaga do Cebolão, como é também conhecido, o mascote do Itabaiana. E na frente ele terá Rodrigo Alves, Fabrício e o Everton Canela, meu caríssimo Anderson Grigoleto. Tá aí os primeiros detalhes do repórter André Luiz lá no gramado do Brinco de Ouro, detalhes do Guarani, detalhes do Itabaiana. Este Cebolão que está fazendo o seu torcedor chorar, hein? Você já viu um Cebolão, Anderson Grigoleto? O mascote, já o bonequinho do Itabaiana, já viu, André. O Cebolão grandão, com 2 olhinhos e um sorriso largo e vasto. Tá aí, esse é André Luiz. E ele aqui do meu ladinho, o nosso presidente, presença ilustre nas nossas jornadas esportivas. Eu estou falando dele. Wagner
Uma ótima tarde para você também, Wagner Ferreira. Jornada Esportiva da Grigo, hoje Guarani contra esse Itabaiana que não conhece o que é vencer alguns jogos, Wagner. Muito boa tarde, meu caro Anderson Grigoleto, André Luiz, nosso repórter feliz que está lá no gramado, e a todos que nos acompanham aqui através da Web Rádio Grego. Olha, é um jogo onde o Guarani é amplamente favorito, não há o que discutir, tem a maior folha de pagamento, tem a tradição ao seu lado, tem a campanha. O Guarani está invicto no campeonato ainda, afinal são um resultado positivo que é dentro de casa contra o Volta, venceu 2-0 e o empate fora de casa na primeira rodada, 1-1 lá no Maranhão. Então, o jogo de hoje é para reafirmação do time, em busca da liderança, se não der pelo menos as primeiras colocações desta Série C. Enquanto que o Itabaiana, conforme o André já disse, vem de uma campanha irregular nesse ano, nessa temporada. Está desclassificado da Copa do Nordeste com 2 rodadas de antecedência. Faltam 2 jogos para disputar, ainda já está fora, não tem chance nenhuma. E no Campeonato Brasileiro da Série C, vem de 2 resultados de derrota. Perdeu para o Santa Cruz, fora de casa, por 1-0. E dentro de casa, perdeu para o Ipiranga por 2-1. E o técnico Gilson Kleina, que é velho conhecido nosso, tem 58 anos, é de Curitiba, ele é paranaense. E já, além da Ponte Preta, qual outro time importante que ele dirigiu? Passou pelo Palmeiras, mas Chapecoense, Brusque. Então, não passou disso o nosso Gilson Kleina, simpaticíssimo, né? Gilson Kleina, chamado Fofão. Então, eles falam... Fred Flintstone. Fred Flintstone também, está muito parecido. E mexe no time, ele mexe na lateral direita, ele mexe no meio de campo. E o ataque ele permanece com o mesmo. Esse Everton Canela é experiente. Jogou aqui no nosso 15 de Piracicaba, no seu 15, viu, André? O glorioso que acabou aí por um tris, quase subiu para a série, quase foi para as finais, né? As semifinais da Série A2. E agora na Série D também, ontem um empate amargo diante do Velo Clube, Wagner. E tem também o camisa 10, o Rodrigo Alves, que jogou no Velo Clube, no Bahia. Então, são jogadores experientes lá na frente. Com o 7 também, né, que é o Fabrício, que jogou no São Bento, Sorocaba. Enfim, é um time razoável, mas longe de ser um Guarani Futebol Clube, com todo o respeito. Mas é o tal negócio, eu comentava com o Anderson Grigoleto, né, no pré-jogo, antes da abertura da jornada, que é um jogo tipo Avaí e Ponte Preta ontem na ressacada. O Avaí era o amplo favorito, invicto no campeonato, procurando a liderança da Série C. No entanto, a Ponte, desacreditada, foi lá e venceu por 2-1. Então é o tipo de jogo perigoso, esse jogo contra o Itabaiana. Vai pensar que está com resultado contado, não já ganho, vai ter que correr atrás da bola para conseguir o resultado positivo. E é isso que o torcedor do Guarani espera. Que o time se empenhe, que repita as jornadas anteriores, não que tenham sido exibições espetaculares, né, do Guarani, muito pelo contrário. Muita coisa para ajustar nesse time ainda. Por exemplo, o torcedor não gosta muito do Rafael como terceiro zagueiro. Quer dizer, o Guarani tem o Rafael Donato, tem o Jonathan Costa e o Rafael. Acontece o seguinte, que vem dando certo. E como diria Eli Carlos, né, o que está certo é o que dá certo. Vem mantendo aí a invencibilidade no campeonato, muito embora apenas na terceira rodada, mas ele mantém essa formação. Por quê? Porque ele consegue liberar o lateral direito Inayan para descer à vontade, tem a cobertura do Rafael, e o Emerson também, muito embora esses dois não tenham correspondido a toda essa liberdade. Mas de qualquer maneira é uma tentativa, tem uma semana inteira para treinamentos, e é a formação que o Hélio Cisenaldo entende como ideal. Então nos resta aguardar que o Guarani faça por onde, que consiga o resultado positivo e que assuma as primeiras colocações nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Anderson Grigoleto. Tá aí esse Wagner Ferreira, dando a sua primeira análise aí do que pode acontecer nessa partida de daqui a pouquinho, Guarani e Itabaiana. Agradecer demais os nossos parceiros aqui da Web Rádio Grigo, a Eletrolar, tudo em hidráulica e elétrica com a Eletrolar. Prado, corretora Consórcios e Seguros. Concórdia, o Clube Concórdia, exatamente. Aliás, um parabéns hoje para a primeira-dama lá do Concórdia, a Valquíria Bassan. Está completando aí mais uma primavera, vamos dizer assim, eu diria mais um outono, né, no caso mais correto,
Parabéns, viu, Valquíria? Parabéns mesmo. Que Deus continue abençoando e iluminando Anderson. muito a sua vida. Manda, André. Por falar em aniversário, na última sexta-feira, eu e mestre Wagner Ferreira estivemos um aniversário ali no Shopping Prado, de um cidadão que fez 55 anos. Quem é ele, hein, Anderson? Quem? Anderson Grigoleto. Leto. E que Parabéns. festa interessante, hein? Muito aconchegante. Estivemos lá presentes. E eu queria fazer uma pergunta para o Anderson. Não sei se ele mandou um vídeo, pelo menos para mim, colocou nas redes sociais. Um vídeo no momento em que a galera cantava o hino da ponte. E do lado do Anderson tinha um rapazinho de boné. Não sei se você sabe quem é aquele cara. De boné, rapaz. Tá na nossa mesa. Eu, André. É o James, da torcida Jovem da Ponte. Ah, o sobrinho do Moacir Gomes. Exatamente. E filho do nome do outro Walter. Walter Coelho, Gomes. Walter Gomes Coelho, que era pintou faixas, inclusive, das torcidas do Guarani, da Guerreiros da Tribo, também de outras torcidas organizadas. Aliás, de todas as torcidas de Campinas e da região, o Walter fazia esse trabalho magnífico que era pintar as imensas faixas das torcidas organizadas. Agora, a grande surpresa da noite foi o nosso André Luiz. Cantor, o homem. Solictou o microfone do conjunto e executou lá não só o hino da ponte, como também um Tim Maia, né? Tim Maia e Legião Urbana ele levou também. Uma homenagem ao nosso querido Bico Fino, né, Wagner Ferreira? O nosso querido Bico Fino, que Deus o tenha. Interpretei Tim Maia, Legião Urbana, né? E uma outra canção. Foi sensacional. Uma palhinha rapidinha, assim, foi assim, um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Deixa. Talento oculto. Olha o retorno. Esse daí é o nosso aí, ó. Talento oculto, né? Exatamente. Valeu demais, André. Valeu aí, Forte né? abraço. Foi bom demais na sexta-feira também. Parabéns mais uma vez para a Valquíria, parabéns para Solange lá de Itu, tá completando o ano também, parabéns, que Deus continue abençoando e iluminando muito a sua vida, Solange. Aliás, até Roberto Carlos faz aniversário hoje, hein? Rapaz, dia do índio também, né, hoje. Tá aí. Hoje é dia do índio, né? Dia do índio também. Homenagem à torcida do Guarani, que o símbolo é o índio. Exatamente. Biguá Alimentos, a Óticas Ferrari, Conquistar Informática, a Ajuda Síndico, e também a Alves e Borasca Advocacia. Valeu demais. Galera, a gente vai fazer aquele intervalinho, é muito rápido, hein? É muito rápido mesmo, a gente já volta para aí sim ficar em definitivo com as escalações, primeiro tempo, todo dessa partida de daqui a pouquinho. Guarani Itabaiana, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari. O máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari. 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato
contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Agora sim, voltamos em definitivo para que você tenha toda a emoção dessa partida que daqui a pouquinho vai começar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. André Luiz, as escalações de Guarani, do Itabaiana, tudo certinho, tudo aí com você definido? Definidos, escalados na pedra, à sua disposição, Anderson Grigoleto. Por gentileza, então, André, vamos começar com o time do Hélio Cizenando, a equipe do Bugrão. Por gentileza, André Luiz. Anote aí, torcedor bugrino, se o técnico Hélio Cizenando definiu, você confere aqui na Web Rádio Grigo pelos 4 cantos do planeta. Escalado e definido o Guarani Futebol Clube no sistema 3-5-2. Vai a campo com Kaique França, goleiro número 1. Na ala direita, 2 Inayan, 3 zagueiros, 3 Rafael, 4 Jonathan Costa, 5 Rafael Donato, capitão da equipe. Na ala esquerda, meia dúzia Emerson. O meio campo do Bugre começa com 8 William Sarias, 11 Ebert e 10 João Paulo. E o ataque, 21 Guilherme Cachoeira e 9 o artilheiro Luca. Olha o repeteco do Bugrão de Kaique França, 1, Inayan 2, Rafael 3, Jonathan Costa 4, Rafael Donato 5, Emerson meia dúzia, William Farias 8, João Paulo 10, Ebert 11, Guilherme Cachoeira 21, Luca com a 9. No banco, ao lado de Hélio Cizenando, Matheus Klaus, Ian, Renan Castro, Maurício Antônio, Carlos Eduardo, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Dentinho, Mirandinha, Guilherme Parede e Kevin.
Aí a escalação da equipe do Guarani. Guarani que nesse momento ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 4 pontos ganhos em 2 jogos disputados. Uma vitória, um empate. O Guarani fez 3 gols, tomou 1. Saldo positivo de 2. O aproveitamento de 66,7%. André Luiz, eu vou fazer o seguinte. Antes de você dar a escalação aí da equipe do Itabaiana, ou da Itabaiana, como queira, nós vamos aí fazer aí, né, o nosso respeito para a execução do hino nacional brasileiro, beleza? Perfeito. Vamos lá então, vai começar o hino nacional aqui no Brinco de Ouro. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Tá aí a execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você curtindo a jornada esportiva da Grigo. A gente vai agora, daqui a pouquinho, né? O André Luiz já passou a escalação da equipe do Guarani, agora ele vai para a escalação do técnico Gilson Ferreira. A equipe lá de Sergipe, a equipe do Itabaiana, por gentileza, André Luiz. A Associação Olímpica Itabaiana, escalada pelo técnico Gilson Kleina no sistema 4-3-3, vai a campo com Jefferson, goleiro número 1. Na ala direita, 2 Isaac, a zaga central 3 Betão, capitão da equipe com a 4 no costado, o quarto zagueiro Líger e o meia dúzia Tito ao lateral esquerdo. Meio campo do Cebolão com 14 Gustavo Sintra, 5 Gustavo Cresce e 8 Cal. Na frente, 10 Rodrigo Alves, 7 Fabrício e 9 é o Everton Canela. Olha o repeteco do Itabaiana de Jefferson 1, Isaac 2, Betão 3, Liger 4, Tito meia dúzia, Gustavo Sintra 14, Gustavo Cresce 8, Gustavo Cresce 5, Cal 8. Rodrigo Alves 10, Fabrício 7, Everton Canela é o camisa número 9. No banco é o Geazi no gol, Gustavo Fagundes, Ricardo Cerqueira, Tarcísio, Leilson, Luan Silva, Renatinho, Caio Felipe, Pedro Igor, Lucas Bessa e o Elimar. Tá aí, escalação do Itabaiana. O Itabaiana que nesse momento tá ocupando a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. Não venceu ainda, não tem pontos ganhos, né? Em 2 jogos disputados foram 2 derrotas. O Itabaiana, ele fez 1 gol, tomou 3, um saldo negativo de 2. O aproveitamento aí do Itabaiana é 0%, né? As equipes no gramado, mas antes da gente passar aqui pro Wagner Ferreira, por gentileza, André Luiz, os donos do apito, né? A arbitragem do jogo, André Luiz. Apita o jogo, Júlio César Pefeger, assistente 1, Hector Andrew Lisboa Jaques, assistente 2 é Daisy Genoefa Belaver, o quarto árbitro Henrique Otto Cruz Hangstaman,
Olha, o negócio tá bom aqui hoje, tudo no inglês, hein? O trio, o árbitro, assistente 1, assistente 2 de Santa Catarina e o quarto árbitro é do estado de São Paulo, todos árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Tem que fazer um cursinho de inglês para passar a arbitragem hoje. Wagner Ferreira, as equipes no gramado fazendo aquela última corrente. Tá quase tudo pronto para começar o jogo aqui, Vagnão. O Guarani que trate de jogar com seriedade esse jogo, não pense que são favas contadas não, porque o Itabaiana, na situação que se encontra, vai pro tudo ou nada. O Wilson Klena disse que o time até não tá jogando mal, só os resultados que não estão vindo. Mas na tabela o time é 18º colocado. O Guarani está em 7º, né? Mas se vencer hoje, talvez nem assuma a liderança, mas deve ficar ali entre o primeiro e o segundo lugar desta Série C. No máximo, com uma combinação de resultados, o Guarani chega à vice-liderança da competição. Tá vendo? Esse é o nosso André Luiz, sempre atento. E a escalação do Guarani não há o que contestar. Há muita gente estranha, né? Eu já disse isso na abertura da jornada. Os 3 zagueiros com esse Rafael Rodrigues jogando aberto aqui pela direita para que principalmente o lateral direito, o Inayan, consiga escapar. E do outro lado, a presença do Emerson, que está inclusive motivado, né, com o gol que marcou contra o Volta Redonda. Nas demais posições não há muito o que discutir. Muita gente defende a presença do Mirandinha nesse time do Guarani para dar velocidade. No entanto, ele prefere o Cachoeira aberto ali pela direita, mantém o Herbert, que é goleador, e o Luca, que está devendo, né? Está devendo há muitos jogos já que não corresponde, desde o Campeonato Paulista, e vai estar aí mantido no time como titular. O Itabaiana mexe no time, Gilson Klena espera um melhor rendimento hoje do time nessa partida contra o Guarani. Tem aí uma dupla de zaga experiente, né? O Betão e o Líger, e ainda com o Gustavo Sintra, que é um terceiro zagueiro. Então vamos aguardar que tenhamos um bom jogo, a tarde é propício, o gramado é excelente. E aqui nós temos o nosso Anderson Luiz para trazer todas as emoções deste jogo para você, ouvinte Web Rádio Grego. Anderson, oi! Um minuto de silêncio em razão do falecimento de Oscar Schmidt, o Mão Santa, uma das grandes lendas do basquetebol brasileiro do mundo. Apita o árbitro! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção é o que a gente espera ter nessa partida de futebol. O Guarani deu o pontapé inicial, o Luca estava ali para dar o pontapé inicial. O Guarani que nesse momento está defendendo o gol do portão de entrada ali do Brinco de Ouro da Princesa, que vem agora pro ataque a equipe do Guarani. Ele, o Herbert, número 11, descendo pela direita, ele faz o break, toca mais ali com o João Paulo, devolve com o Herbert, chega a marcação ali, o Líger coloca a bola para fora, é lateral para a equipe do Guarani, setor direito, campo de ataque, vai o Inayan fazer a cobrança. André Luiz, como que tá o público no Brinco? De razoável a bom, no tobogã, bastante gente, abaixo do tobogã também, nas sociais não está cheia, e na cabeceira sul, que é onde ficam as organizadas do Guarani, também não está cheia. Um público, eu acredito, hoje de 4.500 a 5.000 torcedores, Anderson. A equipe do Itabaiana trabalhando ali com o Gustavo Cresce, recua lá atrás, quem vai fazer o domínio é o Líger. Líger faz o domínio, tem aberto aqui pelo lado canhoto o Gustavo Sintra, ele faz o lançamento mais na frente com o Tito, faz o domínio de perna canhota, chega na marcação, o Herbert em cima dele, ele já dá o tapa na frente, a equipe do Itabaiana tentava chegar ali com o Fabrício, caiu, pediu falta, o árbitro tá falando que é apenas lateral para a equipe do Guarani, correto, André? Lateral para o Guarani, vem para a cobrança, Inayan. Hoje a numeração tá boa pro narrador, né? Tá excelente, Wagner Ferreira. Tá excelente. Tá tudo bom demais hoje pra nossa jornada esportiva e assim espero que continue. Lá vem descendo o Guarani pelo setor direito, campo defensivo, pisa na bola o Inayan, recua mais atrás com o Donato. Aliás, eu tava vendo o Donato do lado ali do Everton Canela. Os dois são mais ou menos da mesma altura, viu, Wagner Ferreira? Mas o Donato é maior ainda. Briga de guarda-roupa? Briga de guarda-roupa. E olha o Guarani, lançamento do João Paulo, era pro Luca, a bola passa e vai saindo na linha de fundo. Em tiro de meta pro goleirão Jefferson fazer a cobrança, André. Na primeira boa investida do Guarani, a bola enfiada, mas o atacante Buguino acabou não chegando. O tiro de meta para Jefferson. Continua 0-0, Brinco de Ouro, informando o Compstar Informática. Esse Jefferson não é aquele Paulino, hein? Ele tem 32 anos, jogou no Náutico, no Volta Redonda, não é o Jefferson Paulino. Mandar um abraço pro Beto Teixeira, sempre ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo. Lá vem descendo o Guarani, Herbert sai, o Jefferson, a bola sobra ainda com o Herbert, a bola bate no zagueiro e vai pra fora.
Quase que ele de novo. O Herbert coloca a bola pra dentro, André. No contra-ataque rápido do Guarani, o Herbert dividiu com o goleiro Jefferson na sobra. Ele foi fazer o gol, o Betão chegou tirando para escanteio. Lado esquerdo, o Bugre desce, continua 0-0 no Brinco. João Paulo e o Emerson na bola. O João Paulo saiu, o Emerson vai fazer o lançamento de perna canhota. Faz o lançamento para dentro da grande área. Busca o Donato, tocou de cabeça e... inacreditável! Liger, o goleiro já tinha ido pra saudade, o Liger colocou o pé e evitou o gol, primeiro gol do Guarani, quase que o Donato coloca a bola lá dentro, André. Quase o Guarani chega lá, mais um escanteio, de novo pelo lado esquerdo, vem o camisa número 21 do Guarani, Guilherme Cachoeira na bola. Guilherme Cachoeira, ele deixa a bola ali, deixa com o Emerson mais uma vez, de perna canhota, coloca a bola pra dentro, sobe de cabeça o Isaac, tira. A bola sai em lateral para a equipe do Guarani, lá pelo setor canhoto, campo de ataque. Começa na pressão a equipe do Guarani, Wagner. Tentando dar já o seu cartão de visita, evidentemente jogando em casa, diante do seu torcedor, né, com uma melhor campanha, com tudo que tem direito. Tem que fazer isso mesmo, dar a pressão logo de cara para impressionar o time adversário. Tentava sair jogando ali, tocou na mão do Emerson, falta para a equipe do Itabaiana, ali pelo setor... Não, o que ele marcou aí? Bateu no árbitro a bola, é isso? Bateu no árbitro e bola ao chão. Bola ao chão, exatamente. Sai jogando ali com o William Farias. Recua mais atrás com o Jonathan Costa. Ele faz o domínio, joga no círculo central com o Rafael Donato. Tá abrindo o Rafael Rodrigues para receber aqui pelo setor direito. Ele parou a bola bem na linha que divide o gramado. Toca ali. Ih, o Donato deixou a bola sair. Vem o Everton Canela. Donato recua a bola com o Kaique França. Rapaz do céu. Faz uma pressão ali. O centroavante da equipe do Itabaiana sai jogando com o Rafael. Chega de cabeça o jogador ali que era o Gustavo Sintra. Toca de cabeça também, mas estava impedido. Everton Canela estava em posição irregular, o auxiliar número 1, o senhor Hector Andrew, subiu o seu instrumento de trabalho e marcou o primeiro impedimento do jogo, né, André? Impedimento já cobrado, o Guarani desce e continua 0-0 no Brinco, informando o Eletrolar. E a finta que o João Paulo estava dando ali em cima do Gustavo Cresce foi algo de louco, mas o Gustavo Cresce falou aqui não, segurou o João Paulo na frente do árbitro, ficou barato para ele, cabia até um amarelinho. Sai jogando a equipe do Guarani, o William Farias vai virando aqui para a direita com o Rafael faz o domínio, joga mais à frente, quem recebeu foi o jogador o Luca, olha o Luca onde estava recebendo, hein, bem fora da área, recua lá no círculo central pro Rafael Donato, coloca mais à frente com o João Paulo faz o domínio, põe pro Emerson lá do lado canhoto, ele dá o tapa pro Cachoeira, chega na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, que fita sensacional, entrou dentro da grande área, Lige, a bola sobra ainda, bateu pro gol, pro lado de fora, rapaz do céu, o tobogã vibrou, eu fiquei naquela, e entrou e foi pra fora, André Luiz chegou com perigo a equipe do Guarani mais uma vez. E como chegou pelo lado esquerdo de ataque, dessa vez o Emerson, de perna direita. Ele chutou forte, foi para a bola o Jefferson, mas a bola bateu do lado de fora do canto direito na rede. O pessoal do tobogã achou que tinha sido gol, mas não foi. Tiro de meta para a equipe do Itabaiana, continua 0-0 Brinco de Ouro, informando... Ajuda Síndico. Wagner Ferreira, 6 minutinhos e meio jogados desse primeiro tempo. Já tivemos 3 oportunidades da equipe do Guarani. O gol tá maduro, né? Pode acontecer a qualquer momento. Mas a defesa do Itabaiana tá bem colocada. São 3 zagueiros, né? O Betão, o Liger e o Gustavo Sintra. Esse Gustavo Sintra é paulista aqui de São José do Rio Preto. Então forma aí um terceiro zagueiro, mais o lateral Isaac, mais o Tito. Então o Guarani está encontrando alguma dificuldade para penetrar, mas já criou chances, né? Como você disse, já são 3 chances, 2 escanteios, se não estou enganado, 2 escanteios. Exato. E agora o jogo está parado para atendimento a jogador do Guarani, né, o André? Atendimento é o Cachoeira caído. Atendimento ao jogador do Guarani, o árbitro vai lá, também o departamento médico em campo, e ele vai levantando aos poucos, o departamento médico do Guarani saindo, Cachoeira também está sendo atendido fora do gramado, lance defensivo favorece ao Bulgari, continua 0-0, Brinco de Ouro informando o Clube Concórdia. É falta para o Guarani, Jonathan Costa está na bola, vai fazer o levantamento, não, é o Emerson.
O Emerson que tá na bola ali para fazer o levantamento. O Jonathan Costa tá lá próximo à grande área. O Emerson coloca a bola para dentro da grande área, sobe de cabeça o Gustavo Sintra. A bola sobra ainda com o Inayan, de cabeça ele coloca para dentro da grande área, toca de cabeça ali, tá valendo tudo isso. Sobe ali o Liger mais uma vez. A bola vai sobrando com o Cachoeira, chega de qualquer maneira o Isaac, dá um totozinho na bola, a bola sai em mais um escanteio, terceiro escanteio em 7, 8 minutinhos desse primeiro tempo para o Guarani, André. Foi o Cal, o último a tocar na bola, a bola pela linha de fundo, é escanteio, vem para a cobrança o Guarani. Tá na bola o Cachoeira, tá na bola o Emerson também. É o João Paulo, né? Agora inverteu. O João Paulo vai de direita se for o João Paulo, vai de canhota se for o Emerson. O Emerson já deixou ali, é o João Paulo que vai fazer a cobrança. De perna direita, coloca pra dentro da grande área, a bola passa pelo Emerson também. Quem tocou por último na bola foi o jogador do Itabaiana, é lateral para o Guarani pelo lado direito. Lateral para o Guarani, vem Inayan na bola. Inayan se prepara para fazer o arremesso com as mãos lá para dentro da grande área, o famoso latereio. Ele toma a distância, faz o arremesso lá para dentro da grande área, subiu o Donato, a bola passa no Liger. Opa! A torcida viu um toque, o árbitro tá dizendo que não foi absolutamente nada. Fica tranquilo pro Jefferson, goleirão. Ele já faz o lançamento, toca lá na frente. Quem tá buscando a bola é o Rodrigo Alves, o número 10 da equipe do Guarani. Ele faz a finta, recebe, caiu, é falta. O árbitro deu. Falta anotada, falta do Emerson em cima do Rodrigo Alves, pela meia direita, falta para a equipe do Itabaiana. Pelo setor direito de ataque, Rodrigo Alves foi aterrado ao solo, falta favorece a equipe do Itabaiana. Chega por ali o camisa número meia dúzia, o Tito, para a cobrança. Também o camisa número 10, Rodrigo Alves, que vem para a bola. É lance de perigo, a meta do goleiro Kaique França. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Seguros para motoristas de aplicativo. Atendemos veículos de aplicativo, carros de leilão, blindados, motos, modelos com até 30 anos e até 7 de risco. Aqui você encontra aceitação para todos os perfis. WhatsApp 19 99 794 8665. E-mail contato@lifeprev.com.br. Vai fazer a cobrança o Rodrigo Alves, de perna direita, coloca para dentro da grande área, sobe de cabeça, tira o Emerson. A bola vai sobrando tranquilamente para o Gustavo, cresce ali no círculo central. De perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o Canela, ele toca de cabeça, quem subiu para tocar de cabeça foi o Betão. Tocou de cabeça, mas ficou fácil para o Kaique França fazer ali a defesa. Sai jogando de perna direita aqui para o lado direito com o Inayan. Já encosta para receber o Rafael faz o domínio, olha lá pro lado canhoto, toca pro Jonathan Costa. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo. Você tá no canal do Grigo? Já deixa o like aí pra gente, isso é bom demais pro canal e ajuda, quem sabe, mais amigos, né? Participar, interagir e verem a nossa transmissão também. Então deixa o like, senta o dedo aí. Não se inscreveu ainda? Se inscreva no nosso canal. Tenta sair jogando. E agora o Donato tocou errado. A equipe do Itabaiana vem descendo lá pelo lado direito. Caiu. O árbitro não dá absolutamente nada. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Não, é do Itabaiana. Quem caiu lá foi o Isaac, né, André? Foi o Isaac que caiu, mas ele deu... Na verdade foi o assistente. O assistente, um que corre nas sociais, que é o Hector, ele deu a favor da Itabaiana. Eu não consigo, o meu vai do Itabaiana, viu? Então vamos generalizar, tudo do... Já bate ali o Isaac, tentava buscar o Canela, tira o Jonathan Costa. Tentou buscar ali o Ebert, mas o Betão fez a falta em cima do jogador do Guarani, falta ali no setor defensivo pelo lado canhoto. Já levantou o João Paulo, tá tudo legal, vai fazer a cobrança. Sai jogando com o capitão Donato. Donato já olha pro Rafael, ameaçou tocar do lado direito, pisou na bola, joga com o Jonathan Costa. Lá pelo lado canhoto, tá disparando o Emerson para receber. Mais à frente tem o William Farias, tem o João Paulo também. Tentou fazer o toque, rouba a bola a equipe do Itabaiana. Tentou sair, agora um chutou em cima do outro ali, sobra tranquilamente pro Emerson, que agradece. Ele joga pro William Farias, caiu, é falta. Falta anotada para a equipe. Falta ali do Fabrício em cima do William Farias. Ele parou na bola para evitar, né, a cobrança rápida. O torcedor não gostou não, mas já bateu. Sai jogando com o João Paulo. João Paulo com o Emerson, toca com o William Farias. O William Farias vai virando da canhota para a direita com o Rafael. Já no campo de ataque a equipe do Guarani vem descendo. Chega na marcação Rodrigo Alves. Toca na frente com o Inayan. O Tito tocou na bola, pedindo falta, o árbitro manda continuar, o Rodrigo Alves vem descendo, aqui pelo setor canhoto, ele vem descendo, vai puxando pro meio, ameaçou bater, bateu, explode em cima do Donato, volta ainda, quem recebeu foi o Fabrício e o Ebert puxou ele
O árbitro na frente do lance anotou falta pro Itabaiana, o torcedor não gostou, André. E puxou mesmo, viu? No momento que ele ganhava o lance do Herbert, o Herbert acabou puxando o Fabrício, falta lado esquerdo, vem para a cobrança, chega ali o Liger. Vamos ver quem vai cobrar, parece que é o Liger que está na bola. É o Liger mesmo, ele bate de perna canhota, faz o lançamento lá para a direita, faz o domínio, o Isaac chega na marcação. O jogador ali, o Guilherme Cachoeira, rouba a bola tranquilamente, tenta sair jogando, bate pra frente, chega o Luca, faz o domínio, toca com o João Paulo faz a finta em cima do Fabrício, vai levando pra trás, é pra frente, viu, João Paulo? Toca com Cachoeira dá um totozinho ali com o Emerson pisa na bola, marcação do Isaac em cima dele, joga com o João Paulo mais à frente, tava buscando o Cachoeira, tocou, opa! Agora uma entrada, vai amarelar pro João Paulo, é isso mesmo ou é o Cachoeira? Quem tomou ali é o João Paulo, é isso mesmo, André? É o João Paulo. Parece que foi o João Paulo mesmo. Foi ele que tomou a primeira amarela do jogo. João Paulo amarelado, informando Prado, corretora. Chegou com uma força meio desproporcional ali o 10 do Guarani. Primeiro amarelinho do jogo, 10 para o João Paulo do Guarani. A bola tá ali no lado, na frente do delegado da partida, vamos dizer assim, né? Quem tá na bola para fazer a cobrança é o Betão. Bateu rapidinho com o Cresce. Cresce devolve a bola com o Betão. O capitão da equipe já joga com o Liger. Liger olha aqui pro lado direito, faz o lançamento para o Tito. Tito faz o domínio, chega a marcação do Inayan em cima dele. Ele faz o toque pro Everton Canela dentro da grande área, impedido. Não tá valendo mais nada, tava mais uma vez na banheira o Everton Canela, André. O Canela estava impedido, lance marcado pelo senhor Júlio César Pfeffer de Santa Catarina e, como você bem disse, ele está hoje à tarde aqui no Brinco de Ouro mandando soltar e mandando prender também, meu caro Anderson Grigoleto. E tenta chegar o Guarani mais uma vez, a bola com o Herbert, chega a marcação em cima dele, o Fabrício vem descendo, o Herbert toca por último, o Fabrício colocou a bola para fora. Em lateral pro Guarani, já bateu o Herbert, bateu rapidinho, toca com o Inayan. Inayan olha para dentro da grande área, faz o cruzamento, tá buscando quem? A bola passa por todo mundo, passa pelo Cachoeira também, vai saindo em lateral, lado direito, setor defensivo para o Itabaiana. Essa falta que o Herbert cometeu aqui, a torcida chiou, a falta foi tão clara. E a torcida chiou porque o lateral direito aqui, o Inayan, sofreu uma falta também e o juiz não deu nada. Não deu nada. Na sequência da jogada, o árbitro fez um puxão ali indiscutível. É por isso que a torcida reclamou, né? Não deu aquela e deu essa. Mas essa última aqui houve a do Herbert. Também o cartão amarelo bem aplicado também pro João Paulo. Tá aí. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo. Jogados 15 minutinhos, 15 desse primeiro tempo. É Série C, a terceira rodada aqui no Brinco de Ouro. O placar está desta maneira. Guarani 0. Itabaiana também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. O dedinho demorou para apertar aqui, porque o Guarani vinha chegando pelo setor direito, mas o lançamento foi muito forte. É tiro de meta para o Jefferson fazer a cobrança. É bom demais ter você conosco, hein? No canal do Grigo, através da Rádiosnet. Deixa aí a sua mensagem, interaja conosco, é muito bom ter você conosco. Tenta sair jogando Itabaiana, já recupera a posse de bola o Guarani, Guilherme Cachoeira, chega a marcação em cima dele do Isaac, toca com o Rodrigo Alves, caiu, o árbitro manda continuar. Ele pediu falta, segue o jogo. É uma compensada aí. É, compensou. Eu achei falta também. João Paulo toca atrás com o Inayan. Inayan olha, ameaçou, toca lá para trás pro Kaique França, mas ele faz o giro, toca mais à frente agora com o Luca. O Luca vem buscar, opa! O Gustavo Sintra deu um rodo no Luca, o árbitro falou, é a última, hein? E aí agora chega o Donato, o capitão, vai lá conversar com o árbitro, o senhor Júlio César, pedindo o cartão também, né, o André Luiz? Porque na verdade ele pegou por trás o jogador do Guarani, né? Ele pegou o Luca por trás, falta favorece o Guarani, o árbitro fez aquele sinal que foi a última, a próxima é amarelo, e ficou barato para o camisa número 5, aliás, o 14, Gustavo Sintra. E aí, nesse momento, o torcedor jogou sementes de chuchu para o árbitro ir plantar chuchu. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Eu entendi que ele foi degustar um delicioso suco de caju. João Paulo faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe ali o Liger, a bola vai sobrando, era com o Herbert, toca de cabeça o Rodrigo Alves, mas sobra a bola com Cachoeira, recua ali no círculo central com o William Farias, toca com o João Paulo pisa na bola, ele tá na meia esquerda, vai levando pro meio, bate de direita para frente, faz o domínio, o Rafael girou, a bola saiu fraca, ficou fácil pro goleirão Jefferson.
Ele fez o giro, o Rafael, mas fez fraco. De perna direita, quando baixa o direito, o Jefferson já repôs. Sai jogando com o Sintra, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando Compistar Informática. A equipe do Itabaiana tenta sair aqui pelo lado canhoto. Bola com o Rodrigo Alves. Toca com o Gustavo Cresce. Mais atrás com o Gustavo Sintra. Recuou com o Líger. Vai virando lá pra direita. Tá tranquilo. Tava tranquilo, né, Betão? Furou. A bola saiu em lateral direto ali, já bateu o Guarani. Tenta sair jogando, caiu, o árbitro manda continuar. Sai jogando o Isaac faz o giro ali, chega na marcação o Emerson. Oi. Tem um cronista que você conhece que ele diria assim: o Betão fez que foi, mas acabou o fundo. É o grande André Luiz. Agora uma chegada ali do Gustavo Sintra em cima do João Paulo. O árbitro deixa continuar, vai rolando, vai deixando a partida rolar. Rafael toca a bola com um jogador que é o Cachoeira. Cachoeira faz o lançamento, era pro Herbert dentro da grande área. Segura firme o Jefferson. Fácil defesa do Jefferson, ele vai repor, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando o Biguá Alimentos. Wagner Ferreira, agora o Cachoeira, né, que estava lá na canhota, já vem para a direita, o Herbert vai lá. O próprio Rafael estava como terceiro zagueiro, está como volante agora, né, o Wagner? É um jogo de paciência, né? O Guarani tem aí a posse de bola, tem aí os escanteios, está pressionando o time do Itabaiana, empurrando o time para trás. Mas não está conseguindo a penetração com tranquilidade. Está muito difícil em função vamos dizer, de uma retranca do time do Gilson Kleina. Agora, o torcedor tem que ter paciência, né? Olha aí, o Guarani perdeu uma... Você mencionou um detalhe interessante aí do Rafael. Figura decorativa no time do Guarani. Poderia tranquilamente ficar sem ele para a entrada de mais um atacante. E vem o Guarani pelo lado direito com o Luca. Saiu da grande área, vem trabalhar aqui. Opa! Tocou a bola com o João Paulo, uma entrada do Líger mais forte. Ih, o torcedor quer o cartãozinho, vai sair pra ele, é isso? Não saiu. Não saiu não, ele só puxou ali o sprayzinho, né? Oi? Ele puxou o sprayzinho, achei que ele tinha pego o cartão, mas não é. Agora uma pergunta pro Wagner, um jogo como esse, que o Guarani é logicamente, tecnicamente superior, com todo o respeito ao Itabaiana, há necessidade, Wagner Ferreira, de se utilizar 3 zagueiros? Acabei de mencionar esse detalhe. O Anderson também viu que o Rafael Rodrigues já não é mais um zagueiro, foi jogar lá no meio. E o lançamento do João Paulo para dentro da grande área. Opa! Teve o choque do Rafael com o goleirão Jefferson, ficou caído o goleiro Jefferson ali. Tá sentindo e o choque houve mesmo, né, André Luiz? Não, ele pegou assim, foi aqui na minha frente, ele entrou com o joelho na altura da nádega direita do goleiro do Itabaiana. E está sentindo bastante, vai levantando aos poucos. Lance favorável à equipe do Itabaiana, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando a Eletrolar. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299. E o Guarani tentava chegar agora aqui. Chegou o Líger, coloca a bola pra fora, é lateral lá pelo lado canhoto. Veio o Emerson pra fazer a cobrança. Tá 0-0, você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. É Campeonato Brasileiro da Série C. É a 3ª rodada. Bola com o João Paulo, joga com o William Farias. Chega na marcação, Fabrício leva melhor a equipe do Itabaiana. Tenta sair jogando o Fabrício, segurou o João Paulo. O João Paulo já tá com cartãozinho, hein, João? Não dá uma segurada, andava na frente do árbitro, mas a bola já chegou lá com o Kaique França, tá tranquilamente, sai jogando aqui na direita com o Inayan. Inayan ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, o Herbert disparou, ele prefere tocar mais à frente com o João Paulo. João Paulo parou, olha, faz o break, a marcação em cima dele do Tito, tá passando para receber aqui o Inayan. Ele esperou a chegada do Cachoeira, invadiu a grande área, bateu, a bola bate no Sintra, complementa a jogada ali o Gustavo Cresce, mas já recuperou de novo o João Paulo, toca mais atrás com o Rafael Donato, o Guarani todo no campo de ataque nesse momento, ali no círculo central vai trabalhando o zagueirão Jonathan Costa, joga mais à frente com o Herbert com o Emerson, isso lá no setor canhoto, chega a marcação em cima dele do Carl, devolve a bola com o Herbert para, olha, olhou bem o João Paulo, pela intermediária, a marcação do Fabrício caiu, tá caído ali, o João Paulo brigando, leva a melhor, o árbitro deixa rolar tudo, hein, toca ali com o Everton Canela, a marcação do Donato em cima do Canela, briga de armários, como disse o Wagner Ferreira. Manda, quer falar alguma coisa, André? Manda. O Donato, como você bem disse, ele é bem dotado fisicamente. É Donato, não é dotado.
Não, Rafael Donato, eu estou dizendo que ele é bem dotado fisicamente. Ah, bom. Tá aí. Tenta sair jogando lá o Betão, bate pra frente, mata no peito o Cal, a marcação em cima dele do jogador do Guarani, leva melhor. E vai sair amarelinho por Cal, não? Ele segurou ali o William Farias. Deixa rolar. Não. Deixa rolar, já bateu. Bola com o capitão, o Donato. Toca ali com o Jonathan Costa, o William Faria já recebeu. Chega a marcação do Everton Canella em cima dele, ele faz a finta, leva ali no círculo central, já bate pra direita com o Rafael. Rafael vem descendo, faz o break, a marcação em cima dele era do Rodrigo Alves. Jogou ali tranquilamente pro capitão Donato que tá no círculo central. Faz o toque de bola com o Cachoeira, tira ali de qualquer maneira. A bola vai sobrando com o Jonathan Costa, tem Emerson do lado também, tem o Rafael Donato pra receber, ele já toca a bola com o Donato. Donato olha, tá ali na sombrinha nesse momento, o Donato faz o lançamento, era com o Everett, rouba a bola, a equipe do Itabaiana vem descendo com o Rodrigo Alves, ele tá no círculo central, vai abrindo para receber, ele vai bater daí, bateu na intermediária, explode do Donato, sobra com o jogador que é o Fabrício vai virando para a direita, a equipe com o Gustavo Cresce, passou ali pela direita, vai fazer o cruzamento, Isaac bateu, a bola explode em cima do Emerson e vai saindo em escanteio pro Itabaiana, primeiro escanteio do Itabaiana na partida, André. E no cruzamento do Isaac, a bola explodiu no Emerson, foi embora. Escanteio, lado direito, favorece a equipe do Itabaiana. Vamos ver quem vem para a cobrança. Rodrigo Alves. É o Rodrigo Alves para a cobrança. Pelo lado direito, lance de perigo, a meta do goleiro Kaique França. Grande Mário Júnior tá aqui conosco mais uma vez. Tá falando belo boné do senhor Wagner, hein? É o boné da Rádio Gringo. Tá aí, escanteio vai ser cobrado, coloca lá o Rodrigo Alves na frente, tira de cabeça. Quem tava ajudando era o Luca, né? Que deu o toque de cabeça, a bola saiu. Mas por último, bateu aonde? Tá bom, é lateral pro Itabaiana. O que ele fez agora? Parou pra parada, aquela parada, hoje sim, parada para hidratação. Se parou, vou chamar o Wagner Ferreira para analisar esses primeiros 24 minutos. Continua 0-0, Guarani e Itabaiana, Wagner. Grande Mário, hein? Mais uma vez conosco, falando do boné, ele tem um igual. Já foi presenteado aí pela nossa equipe. Olha, é um jogo de paciência para o Guarani, né? Tem todas as ferramentas para conseguir o gol primeiro do que o Itabaiana. Já são 3 escanteios contra 1. Alguma chance de gol, né? Então o Inayan, pouco aproveitado aqui pela direita, acho que não fez nenhum cruzamento. O Emerson do lado esquerdo, a mesma coisa, se confunde ali com a descida do João Paulo, até com o William Farias, até com o Cachoeira. Enfim, o Guarani precisa abrir o jogo. Jogar pelo meio vai ser difícil. Tá fechado o time do Itabaiana, com os 3 zagueiros ali, o Betão, o Líger e o Gustavo Sintra. Mais o Tito, que raramente passa do meio campo. Do outro lado, o Isaac, que não tem nada a ver com o Isaac do Guarani. Esse Isaac aí que jogou no Juventus, jogou na Portuguesa Santista. Então é um time muito fechado. E parabéns para eles, eles estão no papel deles. A defesa está lá para não deixar o ataque adversário jogar. Por enquanto, o 0-0 está no papel deles. Então cabe ao Guarani, principalmente, resolver esse problema aí do Rafael Rodrigues. Ele fica ali sem posição fixa, nem ele sabe o que ele é, se ele é um terceiro zagueiro, se ele é um segundo volante, se ele é um meia. Fica rodando por ali. Então, alguém mais experiente, mais da posição, para que o time possa organizar outras jogadas, né? Por exemplo, um atacante a mais, colocar ali o Mirandinha, por exemplo. Eu acho que para o segundo tempo, o Hélio Cizenando vai ter que rever esses conceitos. Fica com esse terceiro zagueiro aí para um time que está com 2 atacantes e ainda de vez em quando chega. Então, acho que não é pegar no pé do Rafael Rodrigues, que inclusive, como eu disse na jornada anterior, ele é até cliente meu lá da Eletrolar. Costuma levar aparelhos lá para conserto. Então, não é nada contra o Rafael, mas condição de melhorar esse time do Guarani do meio campo para frente. É um exagero permanecer com o Rafael Rodrigues no time. As equipes já tomaram aquela aguinha, estão retornando ao gramado para reiniciar a partida aí depois dessa parada para hidratação. É lateral para a equipe do Itabaiana lá pelo setor direito. Tá o Isaac para fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança ali, tá? Já deu. Ele cobrou. O jogador dali, o senhor Carl, né, fez o favor de colocar a bola para fora. É lateral para a equipe do Guarani. Você sabe como é que chama esse Carl aí, o número 8? 8. Carl Cachoeira. É o nome. Cachoeira. Nome de batismo dele, Carl Cachoeira.
Aí, nome chique. Temos duas. Jogou no Velo Clube, Ferroviária, no Caxias. Podemos dizer que temos duas cachoeiras hoje aqui, então. Emerson vai fazer a cobrança, mais um lateral, a bola não saiu ali ainda pelo setor direito, o Herbert chega, o juiz, ele caiu, pediu falta, o juiz manda continuar, a equipe do Itabaiana sai jogando aqui pelo setor defensivo, bola com o Gustavo Sintra, dá um totalzinho pro Tito, chega a marcação do Cachoeira do Guarani ali, ele faz o toque na frente, tocou pra ninguém, né, Tito? Tocou pro Inayan, que agradece, recua com o Rafael Donato deixa a bola passar, chega o Rodrigo Alves na marcação, dá um totozinho com o clássico Kaique França, ele faz o passe pro Inayan, tem espaço, vai levando, pelo setor defensivo, lado direito, ele olha na frente, faz o lançamento pra ninguém, nos braços do goleirão Jefferson, e o André Luiz até escutou ele agradecendo, né, André? Ah, com certeza. Acabou agradecendo, porque pra ninguém fácil, o Jefferson já saiu jogando, continua 0-0 Brinco de Ouro, informando Clube Concórdia. Olha o Fabrício, ele toca ali pra dentro da grande área, tá fazendo o lançamento, era pro Calçai, Kaique França. Segura firme, sai jogando com o William Farias, faz a finta em cima do Everton Canela. Everton Canela por quê, hein? Será, hein? Será que é sobrenome também, o Wagner Ferreira? Você que tem todas as informações aí? Essa aí fico devendo, mas vou apurar. Sei lá, né? Canela, caneludo, sei lá, acho que não tem nada a ver não. Vem descendo o Rodrigo Alves, a equipe do Itabaiana faz o toque aqui pra Canhota com o Tito, faz o lançamento pra dentro da grande área, subiu o Canela, passa também ali pelo jogador que tava fechando, que era o Isaac. A bola sobra com o Herbert, tenta sair jogando lá pelo setor esquerdo. Que finta bonita do Herbert, a torcida gostou, aplaudiu, toca com o Luca. Luca tenta fazer o domínio, passa, chega na marcação o Tito, mas tocou nos pés do Luca, tentou fazer o toque pro Herbert. Tira, a zaga sobra com o Fabrício ali no círculo central. O Fabrício dá aquela respirada, olha para um lado, olha para o outro, toca atrás com o Liger mais atrás, sai jogando com o Cal, joga lá na direita com o Isaac. Isaac pisa na bola, toca com o Cal, mais atrás com o capitão, dá fogueira pro Betão. Sai jogando com o Cal com o Isaac, recua mais ali com o Betão, chega na marcação, o Herbert, ele toca lá atrás com o goleirão Jefferson. De perna canhota, bate, não quis saber de graça, bateu lá na maca móvel ali que tá quietinha nesse momento. O jogo meio feio nesse momento, né, Wagner Ferreira? O jogo começou legal, o Guarani em cima, mas nesse momento deu uma caída. O preparo físico também, né? A temperatura elevada. Muito embora tivemos a parada técnica aí, mas é o tal negócio, né? No papel dele, o Itabaiana de se defender. O Guarani que se vire para furar a retranca aí e conseguir pelo menos chutar mais a gol, né? Porque não chuta quase a gol. Não tem, não tem espaço. Então o Guarani fica devendo nesse quesito. Agora, Everton Silva Amaro, tem nada com Canela não, deve ser apelido aí de alguma caneluda, alguma coisa assim. Ele tem 30 anos, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o Guarani tem uma falta lá pelo setor canhoto, tá na bola o João Paulo, tá encostando também o Emerson, como eu sempre digo, João Paulo de perna direita, Emerson de perna canhota. Vai fazer o lançamento ali para a área do goleirão Jefferson. O Emerson já deixou, chega o João Paulo, faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, alivia a zaga. Vai sobrando no círculo central com o William Farias, ele faz o domínio, chega o Rodrigo Alves, quase que rouba a bola, toca com o Inayan com o William Farias, vai virando lá pra canhota, mata no peito, o João Paulo tem espaço pra descer, faz a enfiada de bola com o Cachoeira dentro da grande área, tira, o Isaac chegou na bola, agora o Cachoeira faz a falta? Não, apenas lateral pro Guarani lá no setor canhoto, né, André Luiz? Apenas lateral favorecendo a equipe do Guarani. Vem para a cobrança, Emerson. Já faz o arremesso lá para dentro da grande área, sobe de cabeça o Betão, chega na bola o Rodrigo Alves e tocou a bola, tem liberdade para descer a equipe do Itabaiana aqui pelo setor canhoto, vem chegando na bola, o Tito bateu de fora da área e espalma Kaique França! Que velocidade do jogador da equipe do Itabaiana que desceu pelo setor, tinha liberdade, ele foi caminhando, meteu um balaço. O Kaique França espalmou escanteio para a equipe do Itabaiana, André Luiz. E foi num contra-ataque rápido pelo setor esquerdo, o Tito saiu na cara do goleiro Kaique França, chutou forte, canto baixo direito. O goleiro do Guarani se esticou todo para meter a bola para escanteio. É escanteio lado esquerdo, favorece ao Itabaiana. Vem para a cobrança o camisa número 10, Rodrigo Alves na bola. Um erro de passe no ataque, proporcionou contra-ataque da Itabaiana e quase saiu gol na cara do goleiro Kaique França, responsável aí pelo escanteio. Exatamente, cobrança feita pelo Rodrigo Alves, mas o árbitro já está marcando uma falta em cima do Rafael Donato ali na pequena área, falta para a equipe do Guarani, né, André?
Favorece a equipe do Guarani, falta de ataque da equipe do Itabaiana. Jogo parado no Brinco, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando Biguá Alimentos. Grande Jadir Padovan tá aqui conosco também, mandando um abração para toda a equipe da Grigo. Valeu demais, sempre ligadinho nas nossas jornadas esportivas. Vocês são sensacionais. E o Guarani vem descendo aqui pelo lado direito. Toca a bola com o João Paulo na graça. De calcanhar ali, toca com o Ebert, mas chegou na marcação. Gustavo Sintra colocou a bola para fora. Já bateu o Ebert. Toca a bola com o Inayan. Inayan já faz o passe pro João Paulo. João Paulo caiu no pé de ferro. A bola sobra ainda com o Inayan. Mas ali, que jogadaça do Ebert. Ele vai levando na linha de fundo, faz o cruzamento rasteiro. Segura firme, Jefferson. Que jogadaça do Ebert, hein, André? Que jogadaça. Ele fez o giro, foi na linha de fundo, cruzou forte, bem postado. O goleiro Jefferson já repôs. Continua 0-0, Brinco de Ouro, informando com Pistar Informática. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. E o Guarani vem descendo ali pela meia esquerda, bola com o João Paulo, faz o lançamento. O Ebert faz a finta na meia-lua, bateu de perna canhota, explode no Gustavo Sintra. A bola vai saindo em mais um escanteio, quarto escanteio do Guarani na minha conta nesse primeiro tempo, André Luiz. No chute forte do Ebert, a bola explodiu no Gustavo Sintra e foi pela linha de fundo. É mais escanteio para o Bugre, é lado esquerdo. Vamos ver quem vem para a cobrança, rapidinho já cobrada. Já bateu João Paulo curtinho pro Emerson, devolve a bola pro João Paulo de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Tito. Mas vem aqui, não vai deixar a bola sair. O jogador do Guarani, que é o João Paulo, ele faz ali o break, espera a chegada do Inayan, olha para dentro da grande área, faz o lançamento de perna direita, tá buscando o Donato, toca de cabeça o zagueirão do Guarani, mas a bola foi para fora. Em tiro de meta para o goleirão Jefferson. O toque de cabeça do Donato, ele subiu no terceiro andar. Aliás, ele não precisa subir muito, né, Anderson? Não precisa. O homem é uma jamanta. Coitado do centroavante que tem o Donato atrás, correndo atrás dele. Não dorme uma semana. A bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Jefferson. Continua 0-0, Brinco de Ouro, informando Clube Concórdia. Faz o lançamento, tá buscando aqui o setor ofensivo, Rodrigo Alves, conseguiu fazer o domínio, número 10 da equipe do Itabaiana, olha pra dentro da grande área, rola curtinho com Canela, devolve a bola com o Rodrigo Alves, tá passando o Rodrigo Alves faz o lançamento lá com o Isaac, tocou, tem o Calva e tentou ameaçar uma bicicleta, chega Donato! Alivia a zaga, agora de cabeça subiu o Betão, sobe de cabeça também o Jonathan Costa, de cabeça de novo o Betão, chega o William Farias, coloca a bola no chão, toca com o Emerson, Jonathan Costa, sai jogando, mas nos pés do Betão, mas já estava marcado o impedimento de ataque da equipe do Itabaiana. Impedimento bem marcado pelo assistente 1 que corre nas sociais, o Hector Andrew. Favorece a equipe do Guarani, que empata em 0-0 com o Itabaiana aqui no Brinco, informando a Ajuda Síndico. E o Guarani sai jogando com o William Farias, faz a finta em cima do Everton Canela. Ele ali no círculo central, pisa na bola, já toca com o João Paulo faz a finta em cima do Gustavo Cresce, toca a bola com o Luca dá um totozinho com o Cachoeira, invadiu a grande área, bateu pro gol, bateu inacreditável! A bola passa lambendo ali o poste esquerdo e vai pra fora. O Cachoeira saiu comemorando, deu um soco de raiva, pede uma grande chance a equipe do Guarani, quase abre o placar o Bugrão, André Luiz. E perdeu uma grande chance, ele saiu na cara do goleiro, ele tentou tirar, mas tirou muito. A bola passou lambendo o poste esquerdo baixo da meta do goleiro Jefferson. Tiro de meta para o Itabaiana, que empata em 0-0 com o Guarani, informando a Eletrolar. Esse é o papel do verdadeiro meia esquerda. Essa bola que o João Paulo enfiou pro Cachoeira, ganhou da marcação e finalizou. A bola ia entrando, passou pelo goleiro e quase entra pertinho do poste, do lado oposto, bola pela linha de fundo. Acho que foi a principal jogada do Guarani, não fosse aquela bola que foi tirada quase dentro do gol no cabeceio do Donato. Mas é muito pouco, né? Para um time que joga em casa precisando do resultado, tem que finalizar mais, caprichar mais. Eu acho até que 2 alterações caberiam aí nesse time do Guarani no intervalo.
E vem de novo o Guarani, lá pelo setor canhoto. Bola com o Emerson. Já encostou o William Farias, recebeu mais atrás. Jonathan Costa faz o passe no círculo central para o Rafael Donato. Rafael Donato dá o tapinha na frente. Olha o Rafael aí. Esse é o Rodrigues. Rodrigues bate para a direita com o Inayan. Inayan olha para dentro da grande área. Ameaça fazer o lançamento. Pisou na bola, toca com o Herbert. Herbert vai ali penteando a bola na frente do Tito. Coloca a bola entre as pernas. Chegou na linha de fundo, faz o cruzamento. Tira, Lige! Tá abusado o Herbert, André. Ai, como tá, hein? De novo, ele deixou na saudade o ala do Itabaiana, cruzou e a zaga prontamente tirou ele, João Paulo. Lá obedecendo a equipe do Guarani é o Jonathan Costa, ele faz a finta, invadiu a grande área, leva na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Gustavo Sintra. Coloca no peito ali, o Cal faz aí, agora o Guarani teve 2 que caiu e agora o João Paulo foi o Cachoeira. Cachoeira fez a falta em cima do Cal, falta dentro da grande área, setor defensivo para a equipe do Itabaiana fazer a cobrança. Falta em cima do Cal, próxima Cal, né? Na divisória ali da grande área, lance favorável à equipe do Itabaiana, continua 0-0, informando o Clube Concórdia. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone também é o WhatsApp, é o 19 98102 6148. Alves e Boraski, advogado. Tenta chegar a equipe de Itabaiana, toca de cabeça. O Rodrigo Alves pra ninguém. Tá ali com o Emerson. Emerson recua dentro da grande área pro Jonathan Costa. Já recebeu o William Farias. Se movimenta bastante esse volante do Guarani, hein? Vai virando aqui pra direita com o Inayan. Inayan recebeu a marcação do Tito em cima dele. Pisa na bola, toca com o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues perdeu a bola. Toca a bola ali com o Cresce com o Rodrigo Alves. Faz a finta em cima do William Farias. Joga do ladinho com o Cal. Ele pisa na bola, joga com o Rodrigo Alves. Rodrigo Alves lá atrás toca com o capitão Betão. Pisa na bola, joga do ladinho com o Líder. Líder faz o lançamento na frente. Quem tentou fazer o domínio ali foi o Fabrício, mas dominou pro Rafael. Mas toca errado de novo com o Gustavo Sintra. Ele dá o toque com o Tito, faz o lançamento para dentro da grande área. Tava buscando o Everton Canela, passa por todo mundo. Lá na direita não passou pelo Isaac. O Isaac de perna direita faz o lançamento, sobe de cabeça do Jonathan Costa. Chega ali o João Paulo, tentou fazer a finta, mas o Cresce, Gustavo Cresce, bateu da intermediária, bateu a bola, passa a direita do Kaique França e vai para fora. Em tiro de meta, Wagner Ferreira, 2 lances seguidos, 2 passes errados do Rafael Rodrigues. É tal negócio, né? Ele, pra mim, é um candidato a ficar pelos vestiários quando o time voltar pro segundo tempo. Todo caso, o treinador, o Hélio Cisanano, que tá sabendo o que tá fazendo, mas é uma figura decorativa aí no time do Guarani. Agora, um chute de longa distância aí do Gustavo Cresce, jogador experiente, hein? Jogou no Atlético Mineiro, no América de Minas. E finalizou mal, né? Bola pela linha de fundo, sem perigo, pro goleiro Kaique França. E tenta sair jogando a equipe do Guarani. João Paulo encostou 2 em cima dele, deu sorte ainda que a bola ficou com o Herbert. Chega a marcação do Fabrício em cima do Herbert, ele toca do ladinho com o Rafael Rodrigues no círculo central, joga mais atrás com o William. O William Farias vai virando para a canhota com o Jonathan Costa. Dá o passe pro Emerson, chega a marcação do Isaac em cima dele. Achou bem ali o William Farias na intermediária, olhou pro gol, não, tá muito longe. Toca a bola com ela, ele tentou fazer o toque para o Luca. A bola vai sobrando com o Tito. O Luca chega, dá o carrinho, o Tito manda para frente. Tenta fazer o domínio, o Rodrigo Alves chega de cabeça, o Rafael, mas fez a falta. Falta do Rafael Rodrigues em cima do Rodrigo Alves aqui no círculo central, André Luiz. E o jogador fica caído, o Rodrigo Alves, vai lá o árbitro, linha divisória de meio campo, um pouco para o lado esquerdo, jogo paralisado no Brinco de Ouro, continua 0-0 agora nesse momento. O departamento médico do Itabaiana autorizado a entrar em campo, continua 0-0 Brinco de Ouro, informando Prado Corretora. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 41 minutos desse primeiro tempo. É Série C, é a terceira rodada, Estádio Brinco de Ouro. O placar está assim: Guarani 0, Itabaiana também 0. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. José Roberto Miranda tá aqui conosco também, boa sorte, quer dizer, boa tarde, perdão. Boa tarde, amigos da Grigo, abraço e uma excelente jornada para todos. Valeu demais, valeu demais. Wagner Ferreira, tá saindo o Rodrigo Alves com a maca. É um dos jogadores experientes, né, do time da Itabaiana. Ele na verdade, de origem, ele é ponta. Mas joga com a camisa 10 ali, um dos organizadores do time do Itabaiana. Jogou aqui no Velo Clube, jogou no Vila Nova. Jogador experiente, mas vai voltar, hein?
Já desceu da maca, já tá inteiro. Tava querendo tomar uma aguinha ali o Rodrigo Alves, né? Já reiniciou a partida. Bola com o Gustavo Cresce. Do círculo central, ele recuou pro goleirão Jefferson, bate de pé na canhota, sobe de cabeça o Rafael Donato, ele toca na frente, a bola passa pelo baixinho, João Paulo ficou com o Betão, recua a bola com o Jefferson, vem na marcação Cachoeira, o Jefferson apertou pro goleirão, ele tocou a bola em lateral pro Guarani, André Luiz. Tentaram ele bater a carteira, ele tratou de jogar para a lateral rapidinho, Emerson Jacobão, continua 0-0 no Brinco. Vem descendo lá pelo setor canhoto a equipe do Guarani, marcação do Isaac em cima do Emerson, mais atrás com o João Paulo. João Paulo faz o passe com o William Farias, devolve a bola com o João Paulo, chega na marcação, Cal levou melhor, sai jogando ali o Everton Canela, tocou na frente, muito forte, fica com o goleirão Kaique França, ele já faz o passe pro João Paulo, a marcação do Everton Canela em cima do João Paulo, ele faz o passe com o Jonathan Costa, tenta sair jogando lá pelo setor canhoto, faz o giro, toca com o João Paulo, na moral, hein? Sai jogando o Guarani, bola com o Rafael Rodrigues já aqui do lado direito, ele ultrapassa a linha que divide o gramado, chega a marcação em cima dele do Fabrício, joga atrás com o capitão Donato, o torcedor tá meio na bronca com o Rafael Rodrigues, dá pra perceber, hein? Os apupos aí do torcedor, bola no círculo central com o William Farias, joga mais à frente, quem recebeu foi o Lucas saiu da grande área, veio aqui pra intermediária para receber a bola, encostou do lado dele o Inayan, mais atrás com o Rafael Rodrigues, vem descendo a equipe do Guarani, fica tocando, do intermediário para trás, né? Ei, Rafael Donato, ele deu o toque, Emerson salva, não deixa a bola sair. Tá ali o Emerson, que toque do Rafael Donato, hein? Rapaz do céu. Tá com ele, tá na bola de novo, o capitão, ali no círculo central, joga pra direita com o Rafael Rodrigues. O Rafael Rodrigues, ele para a marcação, em cima dele é do Fabrício, ele já faz o passe com o Inayan, devolve a bola com o Rafael Rodrigues, mais atrás com o Rafael Donato. Tá fechadinha a equipe do Itabaiana, vai tocando a bola a equipe do Guarani. Jonathan Costa, Rafael Donato. Tá aqui no campo defensivo no círculo central, vai girando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a bola tá na direita agora com o Rodrigues, toca com o Herbert, a marcação do Tito em cima dele, ele vai levando pro meio, dá um tapinha na bola, sobra com o Rafael Rodrigues, devolve com o Herbert, a marcação ali do Cal em cima dele, ele já toca com o William Farias, vira lado canhoto, que toca horrível do William Farias. Tava buscando o João Paulo, mas o toque não foi para ninguém, apenas lateral para a equipe do Itabaiana, né, André? É verdade, como você bem disse, lance favorável à equipe do Itabaiana, vem para a cobrança o camisa número 2, Isaac na bola, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando ajuda síndico. Agora o Donato ali na linha que divide o gramado do lado direito, fez a falta em cima do Rodrigo Alves. O Wagner, você percebe, né, que a equipe do Itabaiana se fechou inteirinha, é essa a proposta de jogo mesmo do Gilson Kleina. Mas o Guarani toca e não consegue de jeito nenhum infiltrar ali na zaga. 4 minutos, é isso, André? 4 minutos, vamos até 49 nessa primeira etapa. É a posse de bola absurda do Guarani. No entanto, não traduz essa superioridade em chances de gol. Se você for analisar, 2 chances durante todo o jogo. E vem descendo a equipe do Itabaiana. Vinha porque a bola saiu lateral para a equipe do Guarani pelo setor direito ali. Né, o campo defensivo, 4 minutos, vamos até 49 minutinhos desse primeiro tempo, já passamos de 45, então já estamos no acréscimo. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo, tenta sair jogando o Guarani, dá o taca ali na bola, o Emerson, a bola caiu nos pés do Rodrigo Alves, fez a finta, o Inayan roubou, tentou fazer o toque, estava o líder, e agora ele já faz o lançamento aqui pelo setor canhoto, invade a grande área, o Tito bateu, faz pra quem, Tito? A bola passa por todo mundo, sai em lateral lá do lado canhoto, campo defensivo para a equipe do Guarani. Acho que ele pensou que no cruzamento o quero ia entrar de cabeça, né? De peixinho voando. A bola lá do outro lado, lateral para o Guarani, continua 0-0, finalzinho do primeiro tempo no Brinco. E tá legal aqui, você que tá assistindo pelo canal do Grigo, você percebe que a sombra já tá metade do rosto, né? Daqui uns 10 minutinhos a sombra vai acabar, porque o sol vai ficar inteiro no rosto. A equipe do Guarani sai jogando, faz o lançamento na frente, sobe de cabeça. O Isaac coloca a bola para fora. Não, quem subiu ali foi o líder, né? Subiu de cabeça, a bola saiu pra fora, é lateral pro Guarani. Já bateu o Emerson, toca ali com o Herbert, faz o passinho pro Rafael, vem descendo, tem espaço pra descer na intermediária, ameaçou tocar, tentou tocar pro Inayan, tava ligado na jogada.
O Rodrigo cresce, já toca com o Rodrigo Alves, ele toca na frente com o Rodrigo cresce, tentou fazer a finta ali em cima do Jonathan Costa, vem descendo na realidade, e quem tá na bola ali é o Gustavo Sintra. O Gustavo Sintra toca atrás com o Fabrício faz o lançamento pra dentro da grande área, tá buscando o Cal, sobe de cabeça, tira o Emerson, toca com Cachoeira com o João Paulo, faz a finta em cima do Isaac, faz a finta, não faz a finta em cima do Betão não. O Xerifão, capitão de Itabaiana, leva melhor. Sai jogando aqui pelo setor canhoto a equipe de Itabaiana com o Rodrigo Alves. Toca do ladinho com o Fabrício, mais do lado ainda com o jogador que é o Cal. Ele para, olha, devolve aqui na canhota com o Rodrigo Alves. A marcação de longe do Inayan em cima dele. Tá passando o Cal. O Rodrigo Alves tentou fazer o toque pro Everton Canela. O Donato tava ligado. Tem jogador do Guarani caído ali no setor ofensivo. Quem tá caído aí? O João Paulo. O João Paulo. Tá caído lá, o árbitro para a partida. Para o atendimento do número 10 da equipe do Guarani. Wagner Ferreira, já estamos aí com praticamente 48 minutos, mais uma voltinha só do relógio. E aí, pelo jeito, 0-0 é o placar do primeiro tempo. Não reflete o que foi, né, o primeiro tempo, em função da maioria das jogadas, né, favorável ao time do Guarani. Dominou meio campo, tentou abrir o jogo, mas méritos para a defesa do Itabaiana que não permitiu nada. Agora o Guarani está pecando pelos seus próprios defeitos, né? Por exemplo, nós vamos até comentar no intervalo a presença do Rafael Rodrigues, a presença do Cachoeira. Até teve uma chance, talvez a melhor do Guarani, mas chutou para fora. O próprio Luca, que não pega na bola. Enfim, vamos ver o que é que o Hélio Cizenando prepara de novidades para a etapa complementar. Porque o Guarani tem posse de bola, absurda a posse de bola do Guarani. As chances do Itabaiana, quantas? Acho que uma ou duas, uma falha de contra-ataque, um chute de longe, uma defesa do Kaique França e ficamos por aí. Enquanto que o Guarani martelou e não conseguiu absolutamente nada. Então, alguma coisa tem que ser feita no intervalo. Que o seu Hélio Cizenando não venha com o mesmo time para o segundo tempo. O João Paulo ali recebeu atendimento no gramado, tá saindo do lado do departamento médico ali para fora, mas deve tá tudo legal com o 10 do Guarani, né, André? Não, tudo legal, ele vai voltar, com certeza vai voltar. O jogo vai ser reiniciado, já reiniciou, continua 0-0, Brinco de Ouro, finalzinho de jogo, do primeiro tempo. E a equipe do Itabaiana tentava sair jogando lá pelo setor direito, mais um minutinho, né, André? Mais um, vamos até 50 nesta primeira etapa. Já passamos de 49, né? Já estamos aí então na última subidinha do relógio, segundo o árbitro Júlio César Piflegger, deve ser mais ou menos isso. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, bola ali com o Herbert, chega na marcação Gustavo Sintra, mas o Herbert brigou, ganhou de novo a posse de bola, vem levando aqui pelo setor direito, faz a finta em cima do Tito, mas chega o Fabrício, ele rouba, e saiu. Tentou evitar a saída, não deu não, o número 7 da equipe do Itabaiana. Tem duas bolas no gramado nesse momento, né? Bateu ali, estava com pressa o Inayan, só que tinha duas bolas no gramado, não tem jeito, aí não pode, né, André? Aí não, né? Aí não, o Gandula jogou a bola esperto, o jogador de Itabaiana deixou a bola rolando no gramado. Exatamente, tá lá, volta para fazer a cobrança de lateral o Inayan. Se movimenta o João Paulo, se movimenta também o Luca dentro da grande área. Chega Gustavo Sintra, toca de cabeça. Sobra com o Rodrigo Alves, a marcação do Rafael Rodrigues em cima dele. Tocou embaixo das pernas do João Paulo, mas recuperou o Rafael. Já faz o passe pro Inayan, devolve com o Rafael. Rafael, a marcação dura em cima dele do Rodrigo Alves. Bola com o Inayan quando ergue o braço. Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo. 0 para a equipe do Guarani. 0 também para a equipe do Itabaiana. E a torcida, pelo que eu senti aí, um pouquinho de vaias, não é não, André Luiz? O seu detalhe aí no gramado, André. O torcedor do Guarani não está nada contente com o resultado de 0-0. Confirma você o placar, intervalo de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai empatando com o Itabaiana em 0-0. A torcida do Guarani chiando bastante. Vamos aguardar aí o segundo tempo para ver o que o técnico Hélio Cizenando pode fazer aí algumas alterações na equipe do Guarani. Jogadores Itabaiana saindo aqui no vestiário número 2, o chamado vestiário do gol do fundo, gol do placar eletrônico, assim como os jogadores do Guarani se dirigindo ao vestiário número 1, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, meu caro Anderson Grigoletto. Tá aí o detalhe do André Luiz nesse comecinho de intervalo da Grigo. Eu vou até pedir, antes de passar pro Wagner Ferreira, da famosa pincelada desse primeiro tempo, vou pedir desculpa pro Sol, Wagner Ferreira, que eu falei que ele vinha direto aqui, mas ele se escondeu atrás dos prédios ali, então
não veio na nossa famosa lata. Wagner Ferreira, aquela famosa pincelada pra gente entrar aí no nosso intervalinho, mas do que foi, né? Um parâmetro aí desse 0x0 Guarani e Itabaiana. Só um time jogou, né? No caso do Guarani. E enquanto que o Itabaiana veio com uma proposta defensiva, são 3 zagueiros, mais os 2 laterais, mais os meias que voltam. Jogou apenas com 2 jogadores na frente, de vez em quando com 2 na frente. Todo mundo volta para marcar. E nesse quesito, de parabéns, o time do Gilson Kleina armou uma retranca ali, o Guarani não encontrou facilidade nenhuma. Tanto é que, apesar dos 4 escanteios a seu favor, contra 2 apenas da Itabaiana, não resultaram absolutamente nada. Cobrança de escanteio, mesmo com o Donato na área, com aquele tamanho todo, não conseguiu converter em gols. Teve uma cabeçada dele que o jogador da Itabaiana tirou praticamente em cima da linha. Uma jogada quase que fatal. E na outra, chance que o Guarani teve, né, com um chute cruzado do Cachoeira, goleiro batido, a bola foi para fora. E olha, se você for analisar, ficamos por aí. O Guarani tentou de todas as formas, mas não encontrou o melhor futebol, não encontrou o caminho do gol. Então, olha, falar para você, o resultado é justo no primeiro tempo. Pela proposta do Itabaiana, sim. Pela dificuldade que o Guarani encontrou, não. Então, quer dizer, eu acho que o Guarani encontrou dificuldades. O Itabaiana no papel dele. Então, acho que o resultado foi justo. O Guarani não teve competência para transformar em gols a sua superioridade durante todo o primeiro tempo. Ô Anderson, você estava pedindo desculpa ao Sol, eu tentei pegar uma palhinha dele aqui, não consegui, mas em off ele me disse o seguinte: eu fiz que fui, mas acabei fundo. Cuidado aí, viu, André? O sol é quente. Valeu. Então, nós vamos fazer aquela paradinha, mas é rapidinho, dá tempo de você estourar aquela pipoca, de você tomar um refrigerante, abrir mais uma latinha aí da geladinha, beleza? Nós vamos fazer aquele intervalinho e aí Wagner Ferreira volta aí com um resumo geral desse 0x0 Guarani e Itabaiana. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19997948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari. O máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari. 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19-3227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá.
A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis. A melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99698 4579. 19 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Você, empresário, empreendedor ou gestor, sabia que contar com uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença no sucesso do seu negócio? O escritório Alves e Boraski Advogados oferece soluções completas em assessoria jurídica, empresarial e trabalhista, com foco na prevenção de riscos, segurança legal e crescimento sustentável. Contratos, relações de trabalho, compliance, consultoria preventiva e defesa jurídica, tudo em um só lugar. Alves e Boraski Advogados. Experiência, confiança e excelência a serviço do seu negócio. Telefone que também é o WhatsApp 19 98102 6148. 19 98102 6148. Alves e Boraski Advogados. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Olha, meus amigos da Web Rádio Grigo, até que o jogo não foi dos piores, não no primeiro tempo. Foi bem movimentado. Agora, tecnicamente fraco, por quê?
duas propostas diferentes, né? O Itabaiana veio para se defender com 3 zagueiros, mais os 2 laterais, mais os meias que chegavam e apenas 2 na frente, e olhe lá, de vez em quando 2 na frente. Então, uma proposta nitidamente defensiva do técnico Gilson Kleina, e ele está certo. O time está se organizando ainda no campeonato da Série C, não conseguiu nenhum resultado, e hoje, jogando fora de casa, diante de um time superior como é o Guarani, ele teve que fazer o que fez. Reforçou a defesa e não permitiu muita coisa para o Guarani. O máximo que o Guarani conseguiu foram 4 escanteios e 2 chances de gol. Uma num cabeceio do Rafael Donato e outra num chute cruzado do Cachoeira, que passou pelo goleiro, passou perto do pé da trave do lado oposto e foi pela linha de fundo. Se você for analisar, basicamente foi isso que aconteceu. Um outro lance, né, que o João Paulo acabou enfiando uma bola muito interessante pro Herbert e quase saiu um gol, então não ficamos por aí. Agora ali teve posse de bola, teve volume, teve as chances aí já citadas, mas não conseguiu, não foi efetivo. Muito porque um excesso de preciosismo com a manutenção do Rafael Rodrigues, né? Com todo o respeito ao Rafael Rodrigues, não tem culpa nenhuma de estar sendo colocado aí, mas figura tranquilamente substituível neste segundo tempo. No ataque também, alguns jogadores ficaram devendo, né? No caso do Luca, por exemplo, poucas vezes o Anderson Grigoletto mencionou o nome dele na transmissão. O próprio Cachoeira, embora tivesse tido uma grande chance, poderia ser perfeitamente substituído pelo Mirandinha. Agora ali precisa de velocidade, abrir as jogadas jogadores, inclusive laterais, por exemplo, do Guarani. O time depende muito dos laterais hoje para fazer os cruzamentos. Pouca coisa aconteceu nesse quesito. O Nayan, né, pouco produziu, do outro lado o Emerson também, porque não teve muito espaço para fazer os cruzamentos e pouca coisa aconteceu pelas beiradas do campo. Pelo meio está difícil, pelas beiradas não consegue, então o Hélio Cizenando vai ter que ser feliz nas suas escolhas aí para mexer no time do Guarani. O que é que ele tem? Ele tem para armar jogadas, no caso o Diego Torres não é o caso, que o João Paulo está bem no jogo. Colocar o Dentinho é uma possibilidade, mas antes dele tem o Mirandinha, que eu acho que tem melhores opções, o Mirandinha, do que o Dentinho. Tem o Kevin, né, que é o xodó do torcedor bugrino, poderia entrar no lugar do Luca, ou o Mirandinha no lugar do Cachoeira, e ficamos por aí. Então, poder tirar quem? E o Isaac? Rafael Rodrigues é o primeiro, para mim, né, seria o primeiro a ser substituído. Algum chamado? Não, e o Isaac? O Isaac do Itabaiana ou do Guarani? O Isaac é a última opção, né? Quando tiver nego machucado, o time está ganhando, não precisa muito dele. Então, altos e baixos, mais baixos do que altos o nosso Isaac, com todo o respeito, falando profissionalmente. Então, olha, para ter uma chance de sair do time, é o Rafael Rodrigues, o Cachoeira e o Luca. Vamos ver se pensa da mesma forma o Hélio Cizenando. Os candidatos a entrar: Mirandinha, o Kevin... Wagner. Oi? O Itabaiana é o mesmo para a segunda etapa. Tá vendo? Não há motivo para mudança. Tá segurando o resultado, segurando o time do Guarani. Então o Gilson Kleina vem com a mesma equipe. E no Guarani o 2 saiu, o Inayan. É aquilo que eu dizia, precisa mexer na lateral. Agora, será que ele vai manter o Rafael Rodrigues como lateral e colocar um atacante? E vamos ver, você não sabe quem vai entrar ainda não, né? Porque ele já sentou no banco de reservas. Não, o Guarani está subindo agora. Vamos ver quem vem para... mas alguma coisa tem que ser feita. O Guarani ficou devendo futebol, pouca finalização. E tem um jogador lá que 18. Isaac. Quem? Isaac, 18. Brincadeira, hein? Cantei a bola, Wagner. Brincadeira, hein, Anderson? Ele tirou o lateral direito e Nayan, tá colocando Isaac, 18, que é meio campo. E numa dessa continua com a lentidão do Rafael Rodrigues, do seu Cachoeira, do seu Luca. Então vai querer ganhar o jogo assim, vai se arrastar nesse 0x0 até o final aí. Tomara que ele tenha sucesso, né, com essa alteração. Isaac no lugar de Inayan. Durma-se com um barulho desse, seu Hélio Cizenando. E será que ele preferiu Isaac para quê? Para ser mais um armador, sendo que lá na frente ninguém está realizando nada por falta de oportunidades? Então, vamos ver. Eu acho que ele recua o Rafael Rodrigues. Para lateral. E bota o
bota o Isaac para ser mais um armador junto com o João Paulo e deixa o William Farias flutuando aqui pelo meio, mais na defesa do que no ataque. Com isso, o Rafael vai para a direita. Esse é o desenho tático aí do Hélio Cizenando para o segundo tempo. Será que ele entende que o Rafael Rodrigues tem mais chances de descer aqui pela direita para fazer os cruzamentos do que o próprio titular de ofício, né, no caso do Enayan? Bom, vamos aguardar que ele tenha sucesso nesse segundo tempo que começa agora com a narração de Anderson Grigoleto na Web Rádio Grigo. Grande Wagner Ferreira, pontapé inicial agora no segundo tempo é com a equipe do Itabaiana. Pita o árbitro! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E todo o timaço da Grigo para esse segundo tempo de, por enquanto, Guarani 0, Itabaiana 0. Guarani vem trabalhando. Que finta do Everton em cima do Everton Canela. Vem descendo a equipe do Guarani. Bola com ele, com o Isaac. Já joga aqui na canhota com o Emerson. Emerson tem liberdade. Vem descendo a equipe do Guarani. Chega a marcação do Cal em cima dele. Ele toca mais atrás com o Isaac. Isaac faz a finta. Olha para cá, olha para lá. Toca com Cachoeira. Que finta pro Isaac dentro da grande área. Faz o cruzamento. Everton de cabeça aí. Entrou! Camisa número 11, numa jogada do Isaac com o Cachoeira, a bola sobrou com o Isaac, olha ele aí, fez o cruzamento de perna canhota na cabeça do Everton, colocou pro fundo do gol do goleiro Jefferson, que nada pôde fazer, a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar a equipe do Guarani. Herbert, quando eram jogados 11, quando camisa número 11, porque eram jogados 50 segundos desse segundo tempo. Herbert, camisa número 11. Torcedor do Guarani, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino, André Luiz. E no detalhe que tudo começou pelo lado esquerdo. Ele que acabou de entrar, o Isaac, levantou a cabeça e cruzou forte. No meio da grande área, apareceu como homem surpresa de peixinho Herbert. Testou forte, ângulo superior, direito da meta do goleiro Jefferson, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Herbert, camisa 11. Guarani 1, Itabaiana 0. Rapaz do céu, hein? Olha aí, e vem descendo a equipe do Itabaiana, chega na marcação, Cachoeira coloca a bola pra fora, é lateral para a equipe do Itabaiana. Wagner Ferreira, eu mordi a minha língua na ironia. E o Isaac na primeira jogada colocou na cabeça do Herbert. A minha tá queimando até agora. Porque, vejam só, ele começou a jogada, recebeu de volta no fundo e fez um cruzamento. Mas não foi um cruzamento na área. Ele levantou quando entrava o centroavante Herbert. Um tirambaço, né? Foi um chute de cabeça. Sem qualquer chance pro goleiro da Itabaiana. Então tá aí o Guarani na frente, 1-0, tudo o melhor dos mundos, né? Com menos de 1 minuto já saindo na frente, obriga agora a Itabaiana a sair, talvez os espaços apareçam pro segundo gol. O Itabaiana tem um escanteio, faz a cobrança, o Rodrigo Alves sobe de cabeça, complementa o Emerson, a bola vai sobrando ainda com o Rodrigo Alves, a marcação do Herbert em cima dele, ele faz a finta, faz o lançamento para dentro da grande área, toca de cabeça, a equipe de Itabaiana vai fazer e entrou!
jogados 4 minutinhos, 4 minutos desse segundo tempo. Eu acho que foi o Cal. O André Luiz vai confirmar pra mim aí embaixo, André. Foi ele mesmo. Cal, camisa número 8. Quando eram jogados 4 minutinhos desse segundo tempo. Empata a equipe do Itabaiana. Cal, não deu tempo do torcedor bugrino vibrar. Torcedor do Itabaiana, pode vibrar, pode gritar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Cebolão, André Luiz. E o detalhe aqui do cruzamento pelo setor direito, pelo jogador camisa 2, Isaac, do Itabaiana. A bola bate e rebate, a zaga do Guarani acabou falhando e o último a empurrar para as redes. Já dentro da pequena área, o Cal, camisa número 8, mandou no canto baixo esquerdo da meta do goleiro Kaique França, que nada pôde fazer. Tudo igual no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cal, camisa 8, Itabaiana 1, Guarani também 1. Numa jogada meio ali, né? Dentro da grande área, o Liger tocou a bola sobrou pro Cal sozinho, colocou ali sem chances nenhuma. Pro goleirão Kaique França. E lá vem Itabaiana de novo, gostou do jogo, Rodrigo Alves toca a bola era pro Fabrício, saiu em lateral pro Guarani lá do lado direito. Pedro Henrique tá aqui, ó, mandando um abraço, vamos subir, Bugrê, abraço pra toda a equipe, abraço pro Wagner Ferreira, do seu afilhado PH, já emenda Vagnão com esse gol de empate da equipe do Itabaiana. Não deu tempo nem de comemorar a abertura do placar, e o Guarani já sofre o gol de empate, uma bobeada ali, e o Carlos acabou aproveitando. E o Kaique França saiu pagando geral, ninguém na marcação, bola cutucada, a bola entrou mansinha no meio do gol. Mas não deu nem para comemorar agora, ele já sofre o gol de empate, agora vamos ver o estado emocional, né? O Itabaiana se emociona aí com esse resultado, talvez abra um pouquinho mais o jogo, mas o Guarani tem que continuar em cima, para tentar voltar ao protagonismo. Afinal de contas, joga em casa, precisa do resultado, seu torcedor já não gostou do primeiro tempo, mas com 3 minutos, né, de segundo tempo, já tivemos tudo que não tivemos no primeiro. Já tivemos um escanteio a favor de Itabaiana, um gol do Guarani, um gol de Itabaiana, enfim, a melhora no segundo tempo. E vem descendo Itabaiana, bola com Cal, faz o lançamento, era pro Everton Canela, tá em posição irregular. Tá impedimento, tá marcando a senhorita Daisy. Daisy, como que é? Daisy Genoefa, rapaz. Belaver. Tá aí, então. Só nome bom hoje pra falar. Eu percebi. Andrew, Pfeger, Hangstman. É só coisa boa. E o Guarani tentava chegar, o Emerson fez um lançamento pro Herbert lá dentro da grande área, ficou nas mãos do goleirão Jefferson. Ô Anderson, você precisa de um tradutor bilíngue. Isso. Na hora da ficha técnica eu vou colocar aqui no tradutor. Vem descendo a equipe de Itabaiana, chega na bola tranquilamente o Jonathan Costa. Caiu ali o Rodrigo Alves, estava pedindo falta, né? Sai jogando ali com o Rafael com o Jonathan Costa, toca com o William Farias, devolve a bola com o Rafael, de pé à direita faz o lançamento nos pés do Gustavo Sintra. Sai jogando ali com o Gustavo, o que era o Cresce, ele toca com o Cal, caiu, pede falta, continua jogando, já recuperou o Cresce, toca a bola com o Rodrigo Alves, está aberto ali para receber o Fabrício, tá passando também o jogador que é o Tito, de pé na canhota, faz o lançamento para dentro da grande área, toca de cabeça, a bola passa à direita do Kaique França e vai para fora. Subiu com uma certa liberdade ali o Everton Canela, André Luiz. Que cruzamento do Tito, hein? Parecia com a mão. Na cabeça do Canela, ele testou forte. O Kaique França já tinha ido, apenas contorcendo para a bola sair, lambendo o ângulo superior esquerdo da meta do goleiro do Guarani. Quase no virou. O Itabaiana faz o segundo no brinco, continua 1-1, informando a Eletrolar. O Donato estava fora desse lance, quem estava na marcação era o Jonathan. Perdeu pro grandalhão ali, o camisa 10, né, do Itabaiana. Goleiro batido, a bola passou lambendo o poste. Nossa, quase o segundo gol do Itabaiana. Tá aí, e vem o Guarani, descendo aqui pelo setor canhoto, bola com o Isaac toca, dá um tapinha do ladinho ali pro Emerson devolve a bola pro Isaac, chega a marcação do Rodrigo Alves, o Isaac já faz o passe pro Emerson, de perna canhota, faz o lançamento pra dentro da grande área, era pro Herbert, tava ali o Rodrigo Sintra, tava marcado impedimento. Não estava valendo nada disso, André Luiz. Não, o João Árbitro já marcava e além disso, ele testou com o ombro a bola.
mas não chegou a ser com o braço. Mas de qualquer forma, impedimento marcado, lance favorável à equipe do Itabaiana. O Herbert nem reclamou, continua 1-1 no brinco, informando o Compistar Informática. Grande Gilberto Jeremias, estava aqui o seu recadinho, não tinha visto, viu, Giba? Obrigado demais, sempre ligado conosco, dando essa força. Se vocês ainda não deixaram o like, deixa o like aí pra gente, é bom demais. E o Guarani vem descendo lá pelo setor direito, bola com o Herbert, ele ganha na velocidade, chega na linha de fundo, no carrinho chegou o Tito, mas a bola saiu em escanteio, primeiro escanteio do Guarani no segundo tempo, André. Foi o Fabrício, camisa número 7, acabou mandando pela linha de fundo, escanteio lado direito de ataque do Guarani, vem para a cobrança, Emerson na bola. Agora despencou ali o jogador da equipe, de novo o Rodrigo Alves, né? Uma miguezinha atrás da outra, dá o número 10 aí do Itabaiana, o árbitro simplesmente não ligou, ele levantou. Emerson vai na bola, lá pelo setor direito, campo de ataque do Guarani, ele vem de perna canhota, vai autorizar o árbitro, o senhor Júlio César, já autorizou, faz cruzamento para dentro da grande área, e a bola ali escapou do goleirão, sobra com o Herbert, vai meter pro gol, meteu, a bola explode em cima do Gustavo Sintra. Saiu em escanteio, quase que o Guarani faz o segundo, André Luiz. Escanteio pro Guarani e a zaga do Itabaiana ficou pedindo falta do goleiro, o árbitro não marcou, escanteio, Emerson de novo na bola. Vem de novo o Emerson, de perna canhota, bateu fechado mais uma vez, tira de soco ali o Jefferson. A bola cai nos pés do Rodrigo, que faz ali uma meia-lua em cima do Emerson, que dá um carrinho. Toca a bola pra fora nos pés, ali foi do Hélio Cizenando, né? Saiu, é lateral do lado canhoto pra equipe do Itabaiana. Bate lá na frente, bateu muito forte, não faz o domínio Everton Canela. Fica tranquilamente pro Jonathan Costa. 10, 11 minutos, viramos agora pra 11 minutinhos. Wagner Ferreira, 1-1, começou movimentado demais esse segundo tempo. Agora ali não soube aproveitar o gol inaugural com menos de 1 minuto, porque logo em seguida o empate. E agora cria uma espécie de insatisfação do seu torcedor, né? E suspeita de que não vai conseguir reverter. Continua o mesmo panorama, né? Posse de bola, criando chances, mas efetivamente nada. Parabéns aí de novo o esquema tático do Gilson Kleina, não permitindo nada aí pro ataque do Guarani. Pelo menos, né? Um gol que aconteceu logo de cara, mas logo foi buscar o empate e agora voltou de novo a complicar as coisas. Então o torcedor tem que ter paciência. Como aconteceu no primeiro tempo, paciência no segundo tempo. E agora o Guarani tenta sair jogando aqui, se complicou o Emerson, rouba a posse de bola. Ih, agora chegou ali o lateralzão, o Isaac, em cima do Emerson, meteu a famosa gaia no Emerson ali, mas se recuperou a zaga do Guarani, o Cachoeira veio ajudar, colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Itabaiana, lado direito, setor ofensivo, grande Arthur Grigol. Tá aí, vamos, meu bugrão, pra cima deles. Saudades do amigo, hein? Tá sumidaço, grande, que legal você tá aqui conosco, hein? Deixa aquele like pra nós aí, Arthur, valeu demais, um abração na Estela aí também. Valeu, o Arthur Bugrino, a Estela Ponte Pretana. É o derby do casal maravilhoso da família aí. Que por sinal eu conheci na festa do seu aniversário, né, Anderson? Ele não tava lá não. Não? O Arthur não estava, tá. O Arthur não estava. E vem descendo o Guarani com o Isaac, perdeu fácil, hein? Perdeu a bola pro Gustavo Cresce, já faz o passe para o Cal, a todo gol da Itabaiana pelo lado direito, vem a marcação em cima dele, do Isaac, ele faz o cruzamento, o Everton Canela bateu pro gol e... inacreditável! Espalma Kaique França numa defesaça do goleiro do Guarani, André Luiz. E no cruzamento de novo, pelo setor direito, subiu no terceiro andar. O jogador Everton Canela testou forte, num lastro de elasticidade, Kaique França esticou todo. Mandou para o escanteio, evitando aquele que seria o segundo gol do Itabaiana. Olha o Itabaiana no escanteio. Rodrigo Alves faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça ali, mas a bola vai ficar tranquilamente para o Kaique França. Wagner Ferreira aqui, defesaça do Kaique França. E dessa vez era o Donato, hein, que estava na marcação ali, perdeu no salto, né? Veio o cabeceio pro canto, a bola ia entrando. Aí o Kaique se espalmou pela linha de fundo, escanteio. Aí na cobrança não aconteceu nada. Mas olha aí, o Itabaiana botando suas manguinhas de fora. E o Guarani vem descendo uma jogadinha aqui de letra do Cachoeira pro Luca, devolve a bola pro Cachoeira. Vem a marcação em cima dele do Gustavo Cresce. Ele já achou João Paulo, vai bater daí, bateu de fora da área, bateu sobre o gol do Jefferson. Tiro de meta para o goleirão do Itabaiana fazer a cobrança, André Luiz.
Tiro de meta no chute forte por sobre a meta do goleiro do Itabaiana, o Jefferson. Tiro de meta para Itabaiana, continua 1-1 no brinco, informando Prado Corretora. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19-288-9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Equipe do Itabaiana trabalhando ali no setor defensivo. O Tito recua a bola com o Jefferson, não quis saber de brincadeira, mas tocou no pé do João Paulo. João Paulo vem a marcação em cima dele do Fabrício. Joga do ladinho com o William Farias. Já joga na frente com o Cachoeira. O Isaac saiu da bola, apurou. Levou melhor o Fabrício. Faz a fita, vem descendo a equipe do Itabaiana. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Tentou fazer o toque para o Everton. Chegou o Jonathan Costa. Toca a bola com o Rafael. O Rafael já esperou a chegada do Isaac. O Isaac tá ali no círculo central, virando aqui pro lado canhoto. Tá passando o Emerson. Tem na frente para receber o Luca também. Ele faz o lançamento pro Emerson aqui no setor canhoto. Se chegar na bola vai ser lance bom. Ele chegou, olhou para dentro da grande área, faz o cruzamento. Mergulho o Betão. Coloca a bola para fora, é escanteio pro Guarani fazer a cobrança, André Luiz. E o Betão testou a bola para trás, a bola pela linha de fundo no cruzamento pelo setor esquerdo do Emerson. Escanteio, lado esquerdo favorece o Guarani. Vem para a cobrança aí o camisa 21 do Bugli, o Cachoeira da bola. Cachoeira e o Emerson, né? Sempre dois homens ali para fazer a cobrança do escanteio. Cachoeira de perna direita, o Emerson deixou já. É o Cachoeira mesmo que vai fazer a cobrança. Vai colocar a bola, tá autorizado, coloca a bola para dentro da grande área, sobe, Cal, alivia. Vai sobrando no campo intermediário com o William Farias, abriu para receber lá o jogador do Guarani. Toca com o Herbert, chega na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu o Donato, vai fazer o gol, segura firme Jefferson! Subiu o Donato, o Rafael pegou a bola no segundo pau, colocou de cabeça, o Donato subiu, o Jefferson praticamente na linha ali do gol fez a defesa, André. E na pequena área, o toque de cabeça do Donato, o Jefferson se esticou todo para evitar aquele que seria o segundo gol do Guarani na partida. Continua 1-1, informando a Ajuda Síndico. Grande Álvaro Lassa tá aqui conosco também, valeu demais, seu Álvaro, valeu demais, tá aqui curtindo a jornada esportiva da Grigo. Deixa aquele like pra nós, bom demais, hein? Vocês são sensacionais. E agora tá caído o jogador da equipe do Itabaiana, se eu não me engano, é ele mesmo, é o Cal que tá caído aqui na linha que divide o gramado, André. O autor do gol da equipe do Itabaiana, Cal. Está caído, rente à linha divisória de meio campo, lado direito, próximo à torcida do Guarani. O árbitro já fez o sinal da maca motorizada que entra em campo, vai retirar o jogador da equipe do Itabaiana, informando a Eletrolar. Tem jogador conversando com o Kleina lá, hein? Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo. 17 minutos jogados, segundo tempo de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a terceira rodada da Série C. O placar está assim, ó. Guarani 1. Itabaiana Também 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. É pelo jeito, Wagner Ferreira, não vai dar para o número 8 da equipe do Itabaiana, tá? Aqui o departamento médico atendendo ele, vai ser colocado na maca e acho que não dá para ele. É um desfalque importante pro Itabaiana, porque é um jogador de boa mobilidade, esse Carl aí, e camisa 8. E vamos ver se vai ter condições de voltar ou não. Tá saindo aqui na nossa frente, na frente da nossa cabine aqui, né, com a maca motorizada. Saiu o Cal, parou, não tem mais ninguém conversando com o Gilson Kleina lá, então pelo jeito vai dar para continuar pelo menos a princípio pro número 8 do Itabaiana. Partida reiniciada, bate pra frente o Jefferson, ele bate, tá procurando o jogador ali que era o Everton Canela, sobe o Rafael, a bola sobra com o Tito, ele bate de perna esquerda pra ninguém, né, o Tito? Tranquilamente pro Emerson, alguém chamou? Ô Anderson, é o seguinte, esse negócio do Cal também esse nome também é complicado, porque se nós formos falar em português é Cal, se for falar em americano é Cal, aí fica Cal, com Cal, aí fica tudo Cal.
E o Guarani tá aqui no setor defensivo, bola com o Emerson, a marcação dele, do Cal. Ele joga com Cachoeira, chega a marcação em cima dele do Isaac. Chegou fazendo a falta, já bateu Cachoeira, bate no ladinho ali com o Emerson, encostou para receber o Isaac, devolve a bola com o Emerson, o Cal fecha pra porteira ali. O Emerson é obrigado a devolver com o Jonathan Costa, recua lá na meia-lua pro goleirão Kaique França. Ele toca do ladinho com o capitão Rafael Donato, o Guarani tava na canhota, tá lá na direita agora, tem o Rafael para receber, já recebeu o Rafael, recua a bola agora na intermediária, tá como se fosse um líbero, o goleirão Kaique França. Ele dá um toquinho com o Jonathan Costa, vem caminhando lentamente, o zagueirão da equipe do Guarani joga no círculo central pro Donato, pressionou ali o Diogo Alves, ele já faz o toque com o Rafael. Rafael toca com o João Paulo lá pelo lado direito, vem a marcação do Fabrício em cima dele, ele toca com o William Farias faz a finta em cima do Tito, tentou fazer o toque para ninguém. A bola saiu, é lateral para a equipe do Itabaiana, André Luiz. É lateral para Itabaiana, que não tem pressa, vai empatando o jogo e conseguindo levar um ponto para Sergipe. Continua 1-1 o placar no Brinco, informando Clube Concórdia. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. O seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. E agora ali vinha descendo o Everton Canela, fechou ali o Jonathan Costa, deu um toquinho na bola, a bola saiu, é mais um escanteio para a equipe do Itabaiana fazer a cobrança, André Luiz. E é pelo lado esquerdo, Itabaiana desce em busca do segundo gol, vamos ver quem vem para a cobrança, é sempre ele, o camisa número 10, Rodrigo Alves na bola. Vai ter alteração no Itabaiana aí, André. Vai embora o camisa número meia dúzia, o Tito, para a entrada do 16, 16 no Itabaiana, é o Tarcísio. Tá indo embora o Tito para a entrada do Tarcísio, informando Compistar Informática. Tá aí, primeira alteração do Gilson Kleina, saindo o Tito, entrando o Tarcísio. Primeira alteração, daqui a pouco o Wagner Ferreira vai aí dar essa analisada nessa alteração, porque tem escanteio. Tá lá o Rodrigo Alves, vai fazer a cobrança, vai colocar a bola de perna direita para dentro da grande área do goleirão Kaique França. Tá autorizado, ele coloca, bate fechado, sobe de cabeça. O Rafael alivia, a bola vai sobrando com o jogador ali que é o Fabrício com o Rodrigo Alves, que é isso? Tava lá no campo de ataque, ele recuou pro goleirão Jefferson, que de perna escanhota manda pra frente. Tem 3 impedidos, ninguém foi na bola, mas vai o Rodrigo Alves. Tem que sair ali da área, o Kaique França tocou a bola pra fora. Ninguém quis ir porque tinha 3 impedidos, mas o Rodrigo Alves deu uma disparada lá, quase que dá trabalho pro goleirão Kaique França. É, se não fosse o toque providencial, ele poderia tomar-lhe a bola e sair na cara do gol e, consequentemente, fazer o segundo gol do Itabaiana. É lance favorável à equipe do Sergipe, que desce lateral para a equipe do Itabaiana, continua 1-1 no Brinco. Vem ele, vem Tarcísio para fazer a cobrança. Ele toma a distância, toca a bola pro Everton Canela, ele dá um totalzinho na bola, sobe o Rafael de cabeça, vai chegando no Luca. Luca toca com o Herbert. Opa! Uma entrada mais firme do Gustavo Sintra, amarelou para ele, né, o André? É, mais um amarelo no jogo, dessa vez Gustavo Sintra, segundo na partida, primeiro para jogadores da equipe do Itabaiana, amarelado Gustavo Sintra, informando Clube Concórdia. Wagner Ferreira, tá caído ali o jogador do Guarani, uma entrada mais forte, né? O Herbert tá se levantando ali. Mais 1-1, estamos aí com 22,5. O jogo continua aberto para ambos os lados, né? Ali o Itabaiana chega às vezes com perigo, o Guarani também vai chegando, jogo aberto. Vejam que é treinador, né? O Gilson Kleina abre mão de um lateral, recua o Gustavo Sintra e coloca um meia. Vai colocar o Gilson Kleina, colocar o time dele um pouquinho mais para frente, para incomodar o Guarani, vendo a possibilidade de vitória, não empate, hoje aqui em Campinas. E o Guarani vinha chegando, o Emerson tentou fazer o cruzamento, saiu, escanteio pro Guarani. O 4º escanteio do Guarani no segundo tempo, 8º do Guarani no jogo. Na bola tá ali, de novo, o Cachoeira e também o Emerson. Os dois na bola, o árbitro vai ali dar aquela bronca geral. O Emerson saiu mais uma vez. Cachoeira de perna direita, coloca a bola para dentro da grande área, dá um soco na bola o Jefferson. A bola vai sair na lateral. Renda, manda lá, André Luiz. Público pagante, público total, 5.698 para uma renda de R$ 115.800. Olha o Guarani.
Vem descendo o Guarani, Herbert tentou fazer a jogada de efeito. Sai jogando ali o Gustavo Cresce, ele joga do ladinho com o Tarcísio, ele faz o lançamento pro Everton Canela, tava na marcação. O William Farias, último toque na bola foi do Canela, lateral pro Guarani. R$115.800, é isso? É isso, para um público pagante de 5.690, aliás, público total de 5.698. Até aqui, Guarani 1, Itabaiana também 1. E vem descendo a equipe do Itabaiana, chega na bola, rouba a bola ali o jogador do Guarani, que é o Jonathan Costa. Ele faz a finta em cima do Cresce, manda lá do lado direito com o jogador que é o Herbert. Chega na marcação dele o Tarcísio, o Herbert espera a chegada, toca pro Isaac. O Isaac faz o domínio, espera alguém abrir ali. Quem abriu foi o João Paulo. João Paulo vai caminhando mais atrás com o Rafael, mais atrás ainda no segundo central com o Donato. Vai mudar quem? Vem Dentinho e Mirandinha no Guarani, 17-22. E o Guarani vem descendo aqui pelo setor canhoto, a bola com o Emerson. Emerson para, olha, que enfiada era o Luca. Ele toca pra dentro da grande área com o Isaac, tentou fazer o cruzamento pro Herbert, sai o Jefferson, faz a defesa e sai jogando rápido. Opa! O Rafael vai ser amarelado porque ele segurou o Diego Alves, amarelou pro número 3 do Guarani. É, mais um amarelo no jogo, o terceiro, segundo para jogadores do Guarani, Rafael Rodrigues amarelado, informando a ajuda síndico. O lançamento do Jefferson, né, ele pegou e já foi fazer o lançamento na frente, tava buscando o número 10 da equipe do Itabaiana e o Rafael simplesmente deu um agarrão nele. Na frente do árbitro, falta para a equipe do Itabaiana ali no círculo central. O Líder prepara para fazer a cobrança. Depois você confirma para mim os números de quem vai entrar, André? O Dentinho e também o Mirandinha, porque o Guarani vem descendo. Mais uma vez com o Luca. Luca toca a bola com Cachoeira pelo lado canhoto, vem descendo a equipe do Guarani. Olha a recuperação do jogador Isaac, ele toca com o Luca, chegou na bola, rouba o Fabrício, sai jogando a torcida. É o 17 ou 22? O 17 do Guarani é o Dentinho e o 22 o Mirandinho. Legal, a torcida do Guarani ficou pedindo falta, né? Mas o árbitro mandou continuar. Agora vem chegando o Everton Canela, chega Jonathan Costa, rouba a bola do Everton Canela, sai jogando com o Donato. Donato já joga lá na direita, a equipe do Guarani tem vontade, tem pressa, quem sabe agora o Guarani chega ali no carrinho. O Gustavo Sintra coloca a bola pra fora, não chegou, vai ter alteração agora. Então vamos lá, quem sai, quem entra, André? Tá saindo o 9 do Guarani Cauluca para a entrada do 17, camisa número 17 é o Dentinho. E está saindo, vamos ver, a placa vai subir. E o quarto árbitro, aí agora sobe, está saindo o 21, que é o Cachoeira, para a entrada do 22, que é o Mirandinha. Tá aí, então saindo o Luca e também o Cachoeira, entrando Dentinho e Mirandinha. Wagner Ferreira daqui a pouco fala, porque a equipe do Guarani vem descendo no setor ofensivo. Que toque horrível. O pior foi o toque agora do jogador da equipe do Itabaiana, o Cal. Wagner Ferreira, Dentinho e Mirandinha. Demorou para fazer essa alteração, hein? Para tirar o Luca e tirar o Cachoeira, que eu já sugeriria no intervalo. Então entra o Mirandinha numa ponta descansado, com velocidade, e o Dentinho da mesma forma, do outro lado. Também descansado, em chance de aproveitar as chances que aparecerem para fazer o gol da virada do Guarani, gol da vitória. Agora, é bom lembrar, hein? O técnico Cizenando vai ter que acabar com esse negócio de terceiro zagueiro na próxima partida, porque o Rafael Rodrigues pegou o terceiro cartão. Aí, ó, agora o primeiro lance do Dentinho, ele deu um chute no pé na orelha da bola ali, né? A bola saiu aqui em lateral. Beto Bassan tá aqui conosco também, grande Beto. Beto, no início da jornada eu dei aí os parabéns pra Valquíria, retransmita pra ela mais uma vez os parabéns pra primeira dama do Concórdia, a Valquíria Bassan. E a equipe do Itabaiana tenta chegar no campo ofensivo, chega ali na marcação o Jonathan Costa, mas rouba a bola, o Everton Canela caiu, o árbitro manda continuar, tá valendo tudo isso daí. O William Farias faz a finta, toca com o Emerson vem levando, ameaçou fazer o lançamento para dentro da grande, para dentro pro setor ofensivo. O William Farias com o João Paulo com o Isaac, tá abrindo do outro lado lá para receber o Dentinho, já recebeu o Dentinho, ele faz a finta em cima do Tarcísio, tem mais atrás para receber o Rafael, mas ele vai levando para linha de fundo, mais uma finta, chega, faz o cruzamento para dentro da grande área, estica a pé no Lige. Alivia ali o Gustavo Sintra, toca, faz o lançamento, sobe de cabeça o Donato. No círculo central ele vai jogando com o Jonathan Costa, ultrapassa a linha que divide o gramado, tá ali o William Farias, já recebeu o número 8 do Guarani, toca no ladinho com o Isaac. Detalhe, manda! Neste momento, o helicóptero Águia da Polícia Militar
está sobrevoando o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora o João Paulo ia fazendo a finta em cima do Fabrício, foi agarrado, falta anotada pelo árbitro. E os jogadores do Guarani pedem o cartãozinho amarelo para o 7 do Itabaiana, mas o árbitro, pelo jeito, não vai dar. Não vai dar. E é frontal a meta do goleiro Jefferson. Jogadores do Guarani por ali, Mirandinha também pegando a bola. E nesse momento o Águia dando mais uma volta no Brinco de Ouro. E lance favorável à equipe do Guarani. Tá aí o Águia, então, o helicóptero da polícia dando aquela sobrevoada. Vai ter alteração no Itabaiana daqui a pouquinho também, André Luiz. Você sabe por que eles sobrevoam? Porque daqui a pouco o jogo já está partindo para sua fase final. E principalmente, como você sabe, né? E o torcedor sabe também, os estádios são muito próximos, então para evitar aí algum confronto, se bem que é muito difícil no jogo desse haver confronto com os torcedores da Ponte Preta, mas a precaução é válida, né, Anderson? Vai mexer o Gilson Kleina 2 vezes, exatamente, André. Falta pro Guarani, tá o João Paulo, tá ali também para fazer a cobrança. O Emerson partiu, o João Paulo dá só uma roladinha, bate, explode na barreira. Vai sobrando aqui na linha que divide o gramado pro Jonathan Costa. Jonathan Costa toca do lado, já veio receber o Isaac dá o passe pro Herbert. Herbert toca a bola com o Emerson, tocou muito forte, sai, segura firme o goleirão Jefferson. Seguro, foi, agarrou a bola e já repouso, continua 1-1 o jogo no Brinco de Ouro, informando... Prado, corretora. Agora o Carl desabou, porque ele provavelmente será um dos que serão... substituídos, né, André? Eu acho que é ele, vai entrar 2 na equipe do Itabaiana. Exato. Né? É ele, eu acredito também. Vamos ver aí se não dá mais também para o camisa número 10 ali, que está perto de Gilson Kleina. Vamos ver se ele vai continuar. Pelo jeito, vai continuar. Camisa número 10 do Itabaiana. Mas vamos aguardar. O Cal vai ser retirado pela maca. E as alterações vão ser efetuadas agora. Quem entra, quem sai. Sai o Cal para a entrada do 21. O 8 foi embora do Itabaiana. Entra o 21, que é o Caio Felipe. Caio Felipe está no jogo. Está indo embora o Cal. E o outro, mais que leseira do seu quarto árbitro, tem com essa placa. Foi embora o 2, que é o Isaac para a entrada do 18 na equipe de Itabaiana. O 18 é o Elimar. E de elefante, L de Lima, I de laranja, M de Maria, A de André, R de rato, ratatá. Muito obrigado pelo soletrando. Tá aí então, 2 alterações do técnico Gilson Kleina, torcedor do Guarani, pegando na bronca pegando no pé aqui do Cal, né? Partida já reiniciada, a bola saiu, vai amarelar para alguém ali, ô André Luiz? Amarelou para o jogador de Itabaiana. É o 7. É o Fabrício. É o Fabrício amarelado, mais um amarelo no jogo, informando o Compistar Informática. Rapaz do céu. Teve alteração, tem amarelo, o narrador aqui não consegue fazer as anotações. E vem o Guarani de novo, bola com o Isaac. O Isaac faz a finta em cima do jogador que acabou de entrar ali, o Caio Felipe. Bola com o Mirandinha, Mirandinha recua ali no círculo central com o Donato. Donato vai virando a bola com o Rafael lá do lado direito. Tirou a chegada do João Paulo, toca na linha de fundo pro Dentinho. Chega a marcação ali do Caio, do Gustavo, cresce em cima dele. Bola com o João Paulo, tentou tocar a bola bateu na zaga, mas volta pro João Paulo. João Paulo vai levando, mais atrás com o Donato. Donato joga no círculo central com o Jonathan Costa. Jonathan Costa olha pro lado direito, espera a chegada do William Farias, tocou e vai chegando ali agora para roubar a bola. Se roubar, o Jonathan Costa quase que pede a bola pro Everton Canela, recupera, sai jogando o William Farias, toca a bola com o jogador que é o João Paulo. João Paulo tentou fazer o toque pro Dentinho, tirou a zaga, mas voltou pro Jonathan Costa. Jonathan Costa faz o lançamento, tira de cabeça o Elimar. A bola vai saindo em lateral para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira, teve 2 alterações aí do Kleina, e aí? Olha só como ele é ousado. Ele tirou um lateral direito de ofício e colocou um ponta direita, tal de Elimar, e atacante liberada. Então, pode complicar para o Guarani numa escapada aí, é bom ficar de olho. E agora o Rafael vem descendo, fez a finta, foi anotada a falta. Vai sair amarelo, mais um amarelinho para o jogador do Itabaiana, que eu não consegui ver quem foi, o André Luiz. Para o jogador... Gustavo Cresce. É o Cresce. Gustavo Cresce. número 5 amarelado na equipe da Itabaiana. Informando
ajuda a síndica. E a outra alteração, Anderson, é o saindo o Carl, entrando o Caio. É um meia pelo outro, né? Saiu o camisa 8, entrou o Caio, que também é meia. Falta pro Guarani, tá longe. Tá ali no campo intermediário, setor ofensivo, tá ali o Emerson e tá também o João Paulo. Um homem na barreira, vai chegando agora também o Rodrigo Alves. Faz o lançamento pra dentro da grande área pra ninguém, né, João Paulo? Pra ninguém, a bola saiu, fácil. Tiro de meta para a equipe do Itabaiana, André. Ele mandou quase pra mim essa bola aqui, mas se eu pego, eu dou uma bicicleta e jogo na gaveta. Rádio Grego, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Tenta chegar no campo de ataque aqui do Itabaiana, sobe de cabeça o Rafael Donato. A bola vai saindo. Não saiu não. Não deixou sair. O jogador do Guarani já recupera a posse de bola, sai jogando no setor defensivo. Vem descendo o João Paulo. Ele faz a finta em cima do Gustavo Cresce. Faz o lançamento lá do lado direito. A equipe do Guarani vem descendo com o Dentinho. Ele pedalou na frente ali do Gustavo Sintra. Fez a finta, mas não passou pelo Liger. E agora o Dentinho agarrou o Liger dentro da grande área. Falta do Liger. Falta, exatamente, para o Itabaiana. Lance defensivo, o Dentinho puxou mesmo. O Liger, a hora que viu que perdeu, puxou. Lance favorável, o Itabaiana vem para a cobrança. O goleiro Jefferson continua 1-1 no Brinco de Ouro, informando Biguá Alimentos. Foi uma boa jogada do Dentinho, mas na hora de tirar um 10, aí se complicou todo e fez a falta ainda por cima. Ô Anderson, falei pra você que eu dava uma bicicleta e jogava na gaveta. A bicicleta eu ia entregar pro jogador do Guarani e a gaveta eu ia colocar a bola dentro da gaveta. Tá aí. Mata a passarinho. Tá aí. E o Guarani tá aqui no setor defensivo com o Jonathan Costa. Encostou para receber, o Isaac já recebeu, ultrapassa a linha que divide o gramado aqui pelo setor canhoto. Ele para, pisa na bola, a marcação em cima dele é do Caio Felipe. Recua com o Jonathan Costa, vai virando, da canhota para a direita com o Rafael Donato. Ele já passa a bola pro Rafael, ultrapassa lá do lado direito, a linha que divide o gramado. Vem chegando a equipe do Guarani, toca com o Dentinho. Opa! A falta foi do Gustavo Sintra, em cima do Dentinho, chegando o zagueirão da equipe do Itabaiana, hein? Ele pegou o pé de apoio do Dentinho, a falta pelo lado direito favorece o Guarani, lance quase que frontal à meta do goleiro Jefferson pelo lado direito de ataque, vem para a cobrança o Emerson, chegando por ali, também está lá o João Paulo, o Guarani pode passar à frente no placar no Brinco de Ouro. Não, tô falando aqui com o Wagner Ferreira, o Gustavo Sintra, os dois Gustavos, né? O Sintra e o Cresce, os dois amarelados. Essa entrada aí é entrada perigosa, poderia estar com um a menos a equipe do Itabaiana. Emerson faz a cobrança para dentro da grande área, sobe de cabeça o Betão. Coloca a bola pra fora em escanteio para a equipe do Bugre fazer a cobrança. E no cruzamento que veio pelo setor direito, Betão se antecipou e jogou pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Guarani. Camisa número 22, está lá o Mirandinha e também está lá o Dentinho. Vamos ver quem que vai bater. Não, é o meia dúzia, Emerson e o Mirandinha. Emerson e Mirandinha. Tá ali os dois, Emerson de canhota, Mirandinha de perna direita. Não sei por que ficam os dois ali, né, cara? Vai entender, né? Tem que perguntar pra ele. Vai entender exatamente o que eles estão combinando a pizza para depois do jogo. O Emerson levantou os dois braços agora, só deu um totalzinho pro Mirandinha que bate de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu o Donato, a bola vai passando, chega aqui no Dentinho. Dentinho toca para trás, vai o Isaac recuperar, toca ali no círculo central com o William Farias. O William Farias faz o domínio, já vai virando com o João Paulo lá no lado direito. João Paulo pegou, olha, toca de novo a bola ali no círculo central com o William Farias. Vai virando para canhota agora com o Isaac. Tem liberdade, hein, Isaac? Ele já dá o passe pro Dentinho que tá aqui na canhota. O Dentinho vai pedalando, toca a bola com o jogador que é... Olha aí, que jogadaça do Emerson. Toca com o Isaac, devolve a bola com o Emerson. Ele faz o passe ali pro Dentinho, chega na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Donato, segura firme. Tava ligado na jogada, o Jefferson fez a defesa, André, mas subiu lá no terceiro andar de novo, Donato. No cruzamento pelo setor esquerdo, tem um bom impulso, Donato, testou forte, Jefferson fez a defesa e já repôs. E só para registrar aqui um abraço no intervalo, a hora que eu estava lá me dirigindo rumo ao WC masculino, pessoal da Fúria Independente, o Fábio pediu para mandar um abraço para a torcida Fúria Independente do Guarani, aquele abraço. Tá aí o abração pra galera
da Fúria aí, vem descendo a equipe do Itabaiana, faz o lançamento e se chegar o Everton, sai Kaique França. Dá o toque, bata no peito o William Farias. Ele jogou bonito, hein? Joga com o dentinho aqui do lado canhoto. Vem descendo pra linha de fundo, chega a marcação do Caio Felipe em cima dele. Ele para, olha, vai invadindo a grande área, faz o passe, era pro Herbert, passa por todo mundo, vai chegando no João Paulo, lá do lado direito. Chega a marcação em cima dele do Tarcísio. O João Paulo vai levando. Que tocaço dentro da grande área, era pro Mirandinha. Mas foi muito forte, ficou fácil pro goleirão Jefferson. Muito fácil, muito forte, o Mirandinha não chegou na bola, fácil defesa do Jefferson, já repôs. Continua 1-1, Brinco de Ouro, informando Prado Corretora. Daqui a pouco mais as duas últimas alterações do técnico Gilson Kleina. A equipe do Guarani vem trabalhando, tenta chegar ao segundo gol. A equipe do Guarani, o torcedor vai ficando impaciente nesse momento do Brinco de Ouro, hein? Emerson recua a bola, quem recebeu foi Jonathan Costa, já recebeu ali também no círculo central o William Farias, ele vai virando. A bola estava aqui na canhota, já está lá no lado direito com o Rafael. Rafael faz o passe para o Herbert, ele para, tentou fazer a devolução para o Rafael, tira a zaga, sobe com o Rodrigo Alves. Rodrigo Alves dá o toque ali para o Tarcísio, fez o passe para o Everton Canela, chega a marcação do Donato, leva melhor. Recua a bola com o Kaique França, é aplaudido pela torcida, hein? Ele já dá o passe pro Jonathan Costa, vai ter alteração no Guarani também. Daqui a pouco, duas no Itabaiana e mais um no Guarani. Vem trabalhando o Guarani com o Isaac, recua no ciclo central com o Jonathan Costa, achou o João Paulo, tem liberdade o 10 do Guarani, vem caminhando, ele faz o passe com o Rafael, devolve a bola com o João Paulo, a equipe do Itabaiana vai se fechando inteiro no setor defensivo, bola com o João Paulo, ele faz o passe pro Rafael, mais à frente, toca a bola com o Mirandinha, Mirandinha devolve a bola com o Rafael, mais atrás com o João Paulo vai trabalhando ali no ciclo central com o Rafael Donato, a equipe do Guarani todo no setor ofensivo nesse momento, ele faz o passe pro Jonathan Costa, vem a marcação do Caio Felipe em cima dele, vai chegando também o Elimar, tocou pra ninguém, né, Jonathan Costa? A bola vai saindo em tiro de meta para o goleirão Jefferson fazer a cobrança. Alteração no Itabaiana. Tá indo embora o 5, que é o Gustavo Cresce, para a entrada do 16, aliás, do 15. O 15 é o Ricardo Cerqueira, número 15 no lugar do Cresce. E tá indo embora o 9, que é o Canela, para a entrada do 19. O 19 é o Luan Silva. Então essas duas alterações processadas pelo técnico Gilson Klein. E no Guarani está indo embora o 10, entrando o 20. Está indo embora o João Paulo com a 10 para a entrada do camisa número 20, Diego Torres, informando a Eletrolar. Olha ele aí de volta, Diego Torres voltando, faz tempo que ele não entra num jogo, hein, Wagner Ferreira? João Paulo amarelado e cansou, né? Já não tá mais dando combate em função do amarelo e também já com 41 do segundo tempo já botou a língua de fora. Então colocou descansado o Diego Torres, que vai até mostrar serviço. Até agora pouco produziu o Diego no Guarani, tanto no Paulista, né, no campeonato passado. Agora, quem sabe, esses minutos que faltam aí, ele consegue uma jogada e coloca um atacante na cara do gol. Nós demos uma cornetada no Isaac, o Isaac primeiro lance colocou na cabeça do Herbert, gol do Guarani. Quem sabe agora a cornetada vale pro Diego também. O Mirandinha vai fazendo a festa, faz a fita em cima do jogador Luan Silva, já toca a bola com o Jonathan Costa no círculo central, vai virando pra direita com o Rafael, encostou para receber, olha ele aí, é o Diego Torres, tá lá na bola na direita, ele faz o passe com o Dentinho, devolve a bola com o Rafael, tá aberto o Diego Torres, o Rafael olha, pisa na bola, olha de um lado, olha do outro, toca a bola com ele de novo, o Diego Torres, ele vai jogando próximo ao círculo central, o Jonathan Costa, o Guarani tá do círculo central pra frente, toca com o Rafael Donato vai virando, olha ali a equipe do Guarani, bola com o Mirandinha, invadiu a grande área, tentou fazer o cruzamento, vai sobrar pro Diego Torres, chega na marcação, Lige, toca a bola, espalha ali pra frente, vai sobrando tranquilamente com o jogador da equipe do Guarani no setor defensivo, que é o Donato. Ele já faz o passe na frente, encostou para receber o William Farias. O William Farias olha de um lado, faz o lançamento aqui para canhota com o Emerson. Ele faz o domínio de perna canhota, chega a marcação em cima dele do jogador da equipe que é o Cerqueira, e ele que levou a melhor. Ele toca a bola com o Luan Silva, vai bater daí, bateu de longe, bateu por sobre o gol. Tiro de meta, abusado esse Luan Silva, hein? Bateu, na realidade quem bateu foi o Ricardo Cerqueira, né? Foi o Ricardo Cerqueira, ele mesmo. Foi ele mesmo. Bateu forte a bola por sobre a meta de Kaique França, que já repôs. Continua 1-1, finalzinho de jogo no Brinco. É Ricardo Cerqueira mesmo, né,
É isso mesmo. É isso, né? Ricardo Cerqueira. Jogou no Capivariano a Eu vou temporada bater, passada. eu vou bater uma foto e postar no Instagram como fica aqui a minha papeleta. Nem eu entendo o que eu escrevo aqui. Bola tá lá, com o Kaique França. O Emerson deu uma vacilada, né, o Wagner Ferreira, naquele lance que o Cerqueira tentou perdeu bater. a bola aqui no campo de ataque do Guarani, tomou nas costas. Quase complica a situação. 44, estamos chegando nesse segundo tempo, tá 1-1, Guarani Itabaiana, o Guarani vem descendo de novo pelo lado canhoto, bola com Isaac toca com Emerson olha, tenta fazer ali a finta, recua, atrás com o Jonathan Costa, encostou para receber o William Farias, ele vai virando lá para a direita com o Rafael, tem do ladinho para receber o Diego Torres, já recebeu o número 20, o Diego Torres, encostou o William Farias, mais uma vez recebe, toca aqui do lado canhoto, a bola com o Jonathan Costa, olha onde que tá, que abertura de bola pro Emerson, vai fazer o cruzamento, bateu, tira Jefferson, chega ali o Rafael, tentou fazer a jogada, tira Tarciso, a bola vai sobrando com o Diego Alves, fecha ali o ciclo, a equipe do Guarani, o Diego Torres fez a falta o Diego Torres em cima do Diego Alves, falta que o torcedor do Guarani mais uma vez fica bravo. E favorece a equipe do Itabaiana que não tem pressa, finalzinho de jogo do Brinco de Ouro, 1-1 é o placar, informando Clube Concórdia. O Beto mandou aqui 17 e 22. Os jogadores que entraram no Guarani. Grande, Beto, valeu demais. Tá ligado na jogada mesmo, na nossa jornada. Valeu. 6 minutos, é isso ou 5? 5 minutos. 5. Vamos até 50 nesta segunda etapa? Vamos até 50 minutinhos nesse segundo tempo. Já passamos de 45, entramos no acréscimo. O Guarani tenta chegar com Mirandinha. Mirandinha fez a falta. Em cima do Elimar, tá caído o jogador da equipe do Itabaiana. Falta do Mirandinha, André. O Mirandinha que fez a falta de ataque, era tudo que o Itabaiana queria. Falta para a equipe do Itabaiana. Vem para a cobrança o goleiro Jefferson na bola. Vai entrar, se eu não me engano, o Kevin, é isso mesmo? É isso mesmo, é o 19 do Guarani, o 19 é o Kevin. Tá indo embora o camisa número 11, o Ebert. Kevin entrando, saindo o autor do gol, o Ebert. Também é outra que a pronúncia precisa do IA. IA pra mim é golpe de judô. Porque é Q-E-W-E-N. Então Kevin, vai saber lá a pronúncia, né? Tá aí, saiu o Ebert, entrou o Kevin, já passamos de 46, nos acréscimos, vamos ver se... Wagner Ferreira, até a bola parou agora, né? O juiz deu reversão, olha aí. 46 minutos, será que dá pra fazer alguma coisa, o Kevin? Olha, até dá. Ele é especialista em salvar o time numa situação dessas aí. Temos aí uns 4 minutos ainda, mas não depende só dele, vai depender de uma jogada criada, né, com qualidade, para que ele possa definir e fazer o gol da vitória. Mas tudo está se encaminhando aí para um 1-1, viu, Anderson Grigoletto? E ele tentou fazer a jogada agora, tá arrumando a chuteira ali o Kevin. Sai jogando bola ali com o Luan Silva, ele tenta fazer a finta, chega na marcação, o Emerson ali dá o chute, sobe de cabeça ali também. O Cerqueira tenta fazer a finta em cima do Jonathan Costa, não conseguiu. Mas o árbitro já tinha marcado falta da equipe do Itabaiana em cima do Jonathan Costa. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Constar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. E o Guarani vem descendo aqui, Mirandinha faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Sintra. A bola vai caindo com o Diego Torres. Chega a marcação em cima dele, o Diego Alves. O Diego Torres ameaçou, joga para trás com o William Farias. De perna direita, ameaçou fazer o lançamento, faz a finta mais uma vez em cima do Diego Alves. Bateu, explode em cima do Luan Silva. Vai sobrando com o Jonathan Costa. O Jonathan Costa do ladinho, troca com o Rafael. O Guarani tenta chegar ao segundo gol. Já estamos chegando a 48 desse segundo tempo. Lançamento para dentro da grande área. Tira Elimar. A bola volta ainda com o Dentinho. Bateu de fora da área. A bola passa à direita do Jefferson. É tiro de meta pro Itabaiana, André. E que paulada do Dentinho, de perna direita, ele chutou um petardo, a bola passou, lambendo o passe direito da meta do goleiro Jefferson e foi embora. Quase o Guarani faz o segundo no brinco, tiro de meta para o Itabaiana.
Finalzinho de jogo, continua 1-1 é o placar, informando Conquistar Informática. Já bate o Jefferson, o goleirão bate lá na frente. Tenta buscar o Diego Alves, chega a zaga do Guarani, tira. Rapaz do céu. Agora, o Fabrício deu um chute, é o típico chute pra acabar logo a partida, né? É pra ganhar o leitão. Exatamente, e se for isso, ganhou. Vai jogando o Guarani, sai jogando aqui com o Mirandinha, caiu, opa! Falta do Ricardo Sequeira em cima do Mirandinha. Pode ser aí um dos últimos lances dessa partida. Estamos chegando a 49, o árbitro falou que vamos até 50. Vamos entrar na última voltinha. Manda, André. Não, já cobrou rápido. Mirandinha, olha o Guarani. Vem descendo o Guarani, lançamento feito lá pro lado direito com o Diego Torres, a marcação do Diego Alves em cima dele. O Diego Torres joga no círculo central com o Jonathan Costa. Jonathan Costa, ele faz o lançamento para dentro da grande área, sobe o Gustavo Sintra, alivia ali o Fabrício, mas de cabeça o Diego Torres tenta o William Farias, tenta colocar, tira ali o Ricardo Sequeira, ele toca a bola com o Luan Silva, de cabeça sobe o Jonathan, perdeu a bola o William Farias, vem descendo o Fabrício, a equipe do Itabaiana chega na marcação, o Dentinho, mas ainda tá com posse de bola a equipe do Itabaiana, lá pelo setor canhoto, bola com o Rodrigo Alves, ele vai levando para a linha de fundo, opa, o árbitro não deu absolutamente nada, ou deu a falta? Ele tá dando uma bronca no banco ali de reservas. Parece que ele deu a falta. E ele deu uma bronca no banco de reservas da equipe do Itabaiana. Ele deu a falta sim. 49-50. É o último lance da partida, com certeza, se ele não der mais acréscimo. O Itabaiana, que tem uma falta para bater lá do setor canhoto, vai levantar para dentro da grande área. Apenas o goleiro Jefferson aqui no setor defensivo da equipe do Itabaiana. E o Fabrício... Torcida do Guarani em alto e bom som, dizendo para o técnico Hélio Cizenando: burro, burro, burro. Tá aí, insatisfeito a torcida do Bugrão. Diego Alves vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Ele apitou, faz o cruzamento para dentro da grande área, o bate e rebate, chega, Kaique França. Acabou. Faz a defesa quando ergue o braço. Ponto centro do gramado e põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro. 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Itabaiana. André Luiz. Confirmo você o placar, o final de jogo, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 1 para o Guarani, 1 também para o Itabaiana. Aguardando a saída dos jogadores do Guarani aqui na zona mista do Estádio Brinco de Ouro, após esse empate em 1-1 com a equipe do Itabaiana, resultado que o Guarani não esperava, e os jogadores aguardando aí a chegada dos jogadores do Guarani para falar com a imprensa. Deu para perceber, Wagner Ferreira, a hora que o Hélio Cizenando começou a descer ali no túnel, os apupos mesmo do torcedor, nada contente com o Hélio Cizenando. E aí, errou aonde o Hélio Cizenando, Wagner Ferreira? Primeiro, a teimosia em começar o jogo com esses 3 zagueiros, sabendo que o Itabaiana vinha jogar numa retranca. Não precisava toda essa cautela. Ele vem mantendo isso desde a primeira rodada. Mas agora ele vai ser obrigado a mexer, porque o Rafael... Tentar pegar aqui os jogadores do Guarani. Kaique. Ô, Kaique. Emerson, o que faltou hoje pro Guarani ser com resultado melhor hoje daqui? Primeiramente, boa noite. A gente sabe que é um campeonato muito difícil. Os caras veio com uma proposta de se defender, fizeram linha de 5, no momento até de 6, né? Então a gente teve que ter um pouco mais de paciência para ser eficiente na última bola, né? A gente pecou muito nesse último terço e não conseguiu efetivar em gol. Agradecendo o Emerson, vamos ouvir aqui o Rafael Donato. Do Guarani é a responsabilidade muito grande, mexe com milhões de torcedores. A gente tem que ter a cabeça no lugar, absorver as críticas e continuar trabalhando forte, que a próxima está começando. E eu tenho certeza que a gente ainda vai dar muita alegria para o torcedor. Donato. No primeiro tempo, reclamou muito com o árbitro. O que ele falou para você? Ele deu cartão para o João Paulo, no lance seguinte teve um carrinho também e ele não deu cartão amarelo. Eu não gosto muito de falar em polícia e arbitragem, mas só pelos critérios. Às vezes eles faziam uma falta que poderia ter sido punido também com cartão. Para a gente ele já estava viril, já dando cartão de imediato. Mas é a começa normal de jogo e foi tranquilo. E esse Rafael Donato falando aqui para os companheiros de imprensa, um dos líderes desse time do Guarani. Exatamente isso que eu acabei de falar ali, a gente não foi eficiente nessa questão do último passe, criar uma oportunidade mais clara, né, de fazer o gol.
E a gente tentou, rodou de um lado para o outro, finalizou, tivemos escanteio, bolas paradas, mas não fomos eficientes. O que faltou? O que faltou para o Guarani sair com o resultado da vitória hoje daqui? Pô, meu amigo, eu já respondi 2 vezes essa mesma pergunta. Inclusive o senhor estava com o microfone, eu falei que nós não tivemos eficiência na criação de jogar, uma jogada mais limpa. Nós martelamos, tivemos posse de bola. Os caras tiveram uma oportunidade no segundo tempo e conseguiram concluir em gol. Nós tentamos, rodamos a bola de um lado para o outro, tivemos escanteio, bolas paradas, mas não eficientes. Faltou a eficiência do nosso time. Aí, agradecendo o jogador do Guarani, camisa número 8, que não foi nem um pouco amigável, o William Farias, eu estava entrevistando o Donato, ele disse que eu estava com o microfone na boca dele, eu não estava. Praticamente o jogo inteiro, onde a equipe adversária veio bem fechada, acredito que eles veio buscar esse 1 ponto realmente, que eles só jogavam no contra-ataque. Infelizmente aconteceu que eles estão levando esse ponto nosso aí dentro de casa, mas agora é trabalhar durante a semana, que próxima semana já tem mais um desafio aí fora de casa. Herbert, mais um gol pelo Guarani, né? O que você pode falar desse gol e também da frustração, sentimento que fica? Qual que é o recado para o torcedor nesse momento? Muito feliz de poder novamente estar ajudando ali com o gol, porém não era o resultado que a gente queria. Mas é levantar a cabeça, ainda tem aí mais algumas rodadas aí bastante, né, que está começando agora. E seguir trabalhando, buscar por mais, procurar sempre querer vencer, que se Deus quiser a gente vai conseguir o objetivo do clube aí, que é o acesso. Herbert, em relação à parte política do Guarani nessa semana muito conturbada, a gente ficava no questionamento sobre a diretoria na blindagem dos jogadores. Ocorreu alguma conversa, alguma reunião em relação a isso para os jogadores focarem só dentro de campo buscando a vitória hoje à noite? Não, essa parte política aí a gente nem, nós jogadores ali, comissão, pessoal tudo, a gente nem está se envolvendo, até porque não cabe a nós, a gente não tem direito, nem tem poder de voto de nada. Isso daí é mais para eles mesmo e a gente trabalhou tranquilo durante a semana. Herbert, você chegou hoje a 3 gols nesse comecinho de Série C e se isolou na artilharia da competição. Eu queria perguntar para você, qual é a importância de começar essa temporada muito bem e qual é a sensação de ser o artilheiro da competição nesse momento? Com certeza, é muito bom podendo fazer gols. Gente que é ali da frente, a gente trabalha muito por isso. A gente se rala muito para poder fazer gol, a gente sabe como é difícil e podendo tá aproveitando agora e fazendo os gols é muito feliz e muito maravilhoso. Herbert, o esquema com 3 zagueiros aplicado pelo técnico Hélio Cizenando, de certa forma, dificulta o ataque trabalhar mais essa bola ou não? Não, com certeza não. Eu acredito que a gente chega até a propor mais, sim. Tanto com 3, tanto com a linha de 2 zagueiros ali. Mas é tranquilo. Daí, agradecendo o Herbert, o último jogador que gentilmente atendeu a reportagem da Web Rádio Grego, bem diferente do camisa número 8, o William Farias, que não foi nem um pouco amistoso com a gente, sendo que eu estava entrevistando mais uma vez, deixar claro aqui, viu, Anderson, ouvinte da Rádio Grego, eu estava com o microfone na boca do Rafael Donato. Cheguei no meio da entrevista, não ouvi o que o repórter ao meu lado havia perguntado. E ele foi totalmente grosseiro e sem educação com a reportagem da Rádio Grego, falando um monte para mim. Então, só para deixar claro aqui o registro, viu, Anderson? Paciência tem limite. Tá legal, André. O importante é esse belo trabalho aí no gramado aqui do Brinco de Ouro nessa jornada esportiva da Grigo. Daqui a pouco você está aqui para fazer aí, né, dar os seus votos do craque da Grigo e também no pé mole. Valeu demais, André. Só para fazer esse desabafo, porque nós somos cordiais com todo mundo, Sim. somos cordiais com os jogadores, entendemos o momento. Eu não precisava dar a patada que ele me deu, né, Anderson? Exatamente. Ele falou e vazou pro vestiário, mas tá ótimo. Wagner Ferreira, então, vendo aí, né, ouvindo o que os atletas do Guarani falaram ali na zona mista e também fazendo um apanhado geral desse empate do Guarani, você chega a qual conclusão, Wagner? Que o resultado foi justo, que o Exato. Guarani não teve competência para competir com o Gilson Kleina, que ele veio com um objetivo claro de se defender, 3 zagueiros, 2 laterais fixos, voltando também os meias. E o Guarani tentou de todas as formas, mas não foi tão eficiente assim. Poucas chances de gol claras que o Guarani teve para justificar um resultado melhor. Então, embora a justificativa de que o Guarani não conseguiu, porque o Gilson Kleina, porque o Itabaiana não permitiu, tá na deles, velho. Eles vieram com a proposta e saíram com os 2, com um ponto ganho. O Guarani deixa cair 2 aqui dentro de casa. E não é a campanha ideal. A campanha ideal é empatar fora e ganhar dentro.
começou bem, né? Empatou fora, ganhou do Volta Redonda, mas tropeça já na terceira rodada dentro de casa. Mas, segundo o Rafael Donato, disse ali ao microfone do André Luiz, que tem muito campeonato pela frente, que o Guarani vai se classificar com certeza, mas o seu Hélio Cizenando vai ter que dar uma reformulada nos seus conceitos aí, né? Em alguns jogos, como o de hoje principalmente, não se justificava a presença do Rafael Rodrigues. Pô, terceiro zagueiro. Vamos lá, se ele entrou com o terceiro zagueiro com a intenção de liberar os laterais, não conseguiu absolutamente nada, porque o Nayan pouco produziu, Emerson pouco produziu, então essa justificativa não cabe. Então teria que ter sacado o Rafael Rodrigues, com todo o respeito ao jogador, mas para efeito de coletividade, no futebol coletivo, ele poderia ter entrado já com o Mirandinha mais cedo, ou com o Dentinho mais cedo. Então, o próprio Kevin, ele preferiu ficar com o Rafael Rodrigues amarelado até o final do jogo, sem produzir nada, e, portanto, merece aí, né, essas homenagens por parte do torcedor do Guarani, que viu aí a frustração por um resultado negativo dentro de casa, 1-1 com o Itabaiana. Tá aí, Wagner Ferreira fazendo a sua análise desse empate do Guarani, empate, né, um empate que dói, né, a equipe do Itabaiana que até então, em 2 jogos, 2 derrotas, ele consegue o primeiro pontinho no campeonato da Série C aqui no Brinco de Ouro. E parece incrível, né, essas equipes que estão lá embaixo parece que sempre complicam quando vem para jogar aqui no Brinco ou para jogar lá no Moisés. É incrível, né? Parece que, como a gente fala, como, por exemplo, o jogo de ontem, como você citou até no início da jornada. O Avaí franco favorito e, de repente, tomou um sapecada lá da Ponte Preta. E aqui, hoje, o Guarani franco favorito, né? E aí, um jogo, né, que teoricamente seria um jogo mais tranquilo, não foi. E acabou terminando nesse empate. É mais ou menos assim, né, Wagner? No duelo dos técnicos, vantagem para o Gilson Kleina. Ele, sem condições de competir de igual para igual, montou esse esquema aí de jogo aí, totalmente defensivo. Apenas um na frente, às vezes era o Fabrício, ou então o Rodrigo Alves, ou então o Canela. Mas muito pouco, você viu esses jogadores na frente, estavam todos ajudando do meio para trás. Então, olha, méritos pro Itabaiana. Leva esse ponto com méritos para a sequência do campeonato. Continua ainda, deve continuar na zona de rebaixamento ainda com esse ponto, né? Eu acho que não, ele está fora, porque caem 2 times, né, apenas. E nesse momento... ele soma 1 ponto. Mas está a Ferroviária e o Anápolis, que ainda não pontuaram. Não pontuaram. A Ferroviária joga ainda amanhã, mas o Anápolis já jogou, né? Então, o Itabaiana, nesse momento, ele está na 17ª colocação. O Maranhão está atrás deles. O Maranhão está com também 1 ponto, porém o saldo de gols é -5. Então o Maranhão, ele tá atrás ainda do Itabaiana. Mesmo que a Ferroviária saia da zona de rebaixamento, entra o Maranhão e fica o Anápolis e o Itabaiana não entra. E Ferroviária é o próximo adversário do Guarani, na próxima segunda, não amanhã, evidentemente, sim. Na outra segunda-feira, lá na Fonte Luminosa, na arena da Ferroviária. Vai jogar com um time que também tá com a corda no pescoço, né, a Ferroviária. Tá aí, ó, tá aí. Bom, vou passar então os resultados dessa terceira rodada, por enquanto, daí a gente já faz a votação do craque da Grigo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogos que começaram no dia de ontem, né? Confiança 1, Santa Cruz 0, Inter de Limeira, olha o clássico paulista na Série C, né? Inter de Limeira 1, Ituano também 1, Volta Redonda 1, Caxias 0, Paysandu 1, Barra 1, Ipiranga 3, Anápolis 0, Amazonas 2, Maranhão 0. A partida que estamos aqui, né, nesse pós-jogo da jornada esportiva da Grigo, Guarani 1, Itabaiana 1 também, jogo em andamento. Nesse momento, Figueirense 0, Botafogo da Paraíba 0. Amanhã, finalizando a terceira rodada da Série C, jogam Maringá e Brusque, Floresta e Ferroviária. Neste momento, o líder da Série C é o Amazonas, com 9 pontos, seguido do Botafogo da Paraíba 8, Ipiranga 7, Maringá 6, Guarani 5, Guarani na 5ª colocação, na 6ª o Paysandu 5 pontos, 7º o Barra com 4, 8º colocado o Brusque com 4 pontos também. Na zona de rebaixamento, nesse momento, 19º colocado a Ferroviária e na 20ª o Anápolis, ambos sem nenhum ponto ganho. Tá aí então a classificação. É surpresa o Amazonas? O Amazonas não vinha bem não, viu? Nesses últimos jogos aí, um
Tava meio esquisito o Amazonas e tá liderando nesse comecinho da Série C. É um campeonato muito difícil, né? Os times que de menor expressão conseguem organizar bons times e fazer boas campanhas. Ao contrário de medalhões aí como o Guarani, por exemplo. Já era para estar nadando de braçada nesta Série C. No entanto, 2 empates, uma vitória dentro de casa e corre o risco aí de perder posições, já que o próximo jogo é muito difícil, jogando fora de casa lá em Araraquara contra a Ferroviária. Então, o seu Hélio Cizenando, que vai ter aí as explicações dele na coletiva, por que demorou tanto para mexer no time, por que manteve o seu Rafael Rodrigues. Vamos ver se a reportaiada tem esse senso de crítica, né, para fazer a pergunta para o treinador. Porque geralmente os caras amaciam lá na sala de imprensa, mas tem que perguntar, ô seu Hélio, por que manteve o Rafael Rodrigues o tempo todo amarelado, contra um time que só veio para se defender? Então, por que demorou para mexer no time, seu Cachoeira, seu Luca? O Herbert foi substituído pelo Kevin, mas já era no final do jogo, cansado, muito esforçado o Herbert. Mas as dúvidas, os questionamentos devem ser feitos com relação, primeiro, ao terceiro zagueiro, Rafael Rodrigues. Depois, porque demorou para a entrada do Mirandinha e do Dentinho, até do Kevin. Então, esse é o questionamento que eu espero que os repórteres façam para o treinador do Guarani. Beleza, Vagnão, vamos lá então começar a nossa votação aqui para o craque da Grigo, também para o pé mole, né? Começando aí, o André já chegou aqui na cabine, grande André, valeu demais, hein? Belo trabalho lá no gramado, viu, André? Valeu demais. Bom, vamos lá. Wagner Ferreira, eu começo com você. Na equipe do Guarani, quem que você coloca aí, o craque da Grigo, aquele que deu show hoje, entre aspas, né? Aquele que deu bom demais nessa equipe bugrina. Não só pelo gol que fez, mas porque foi o jogador que mais procurou se movimentar no ataque do Guarani. Muito ao contrário de Luca, de Cachoeira. Então, olha, para mim, não há dúvida nenhuma. É o Herbert, centroavante. Herbert. André Luiz, pela equipe do Guarani, o craque da Grigo? Herbert. Vai junto também, Herbert, então, craque da Grigo na equipe do Guarani. Wagner Ferreira, e na equipe do Itabaiana, quem que você destaca positivamente? Olha, o pessoal da zaga lá, hein? Permitindo nada pro ataque do Guarani, o Betão, o Líger, o tal de Gustavo Sintra. Mas pela experiência, né? Pela tranquilidade de jogar no meio campo, vou com a camisa 10, o Rodrigo Alves. Rodrigo Alves apareceu bastante no jogo mesmo, o homem das bolas paradas, como disse André Luiz durante a transmissão. E aí, André, o craque da Grigo pelo lado do Cebolão, como você bem frisou? Eu vou deixar essa para você desempatar. Eu fico com o goleiro Jefferson, que se não fosse várias defesas que ele fez, o Guarani tinha saído com a vitória. Vai os dois, não precisa desempatar não tem problema não. Vai os dois como craque da Grigo pela equipe do Itabaiana. Então, Herbert, mais uma vez, hein? Herbert, o goleirão Jefferson do Itabaiana e também o Rodrigo Alves, o 10 do Itabaiana, para vocês, deu bom demais. Parabéns, os craques da Grigo nessa jornada esportiva. Valeu demais. Agora vamos pro lado ruim, né? Aquele que não deu bom. André Luiz, eu começo com você. Não precisa votar nele porque ele ficou bravo não, viu? Não, mas vou votar. Vai votar então vou vai. Votar porque isso é um desrespeito com a imprensa. Em primeiro lugar, eu estava entrevistando o Donato. A hora que eu fui com o microfone para ele, o repórter já tinha feito a pergunta e ele estava respondendo. Aí ele saiu de lá, eu chamei ele fiz a pergunta, não sabia, porque se eu soubesse, você me conhece muito bem. Sim, lógico. Há muito tempo eu tinha mudado a pergunta. Ele começou a falar, né? Cobras e lagartos, né, Wagner Ferreira? Então eu fico com a camisa número 8, William Farias, pela falta de ética profissional com a equipe de esportes da Rádio Grigo. Cabeça quente e, no mínimo, mal educado. Exato, exatamente. Bom, tá ali o voto do André Luiz, o William Farias. E aí, Wagner, no time do Guarani, o pé mole hoje? Estou em dúvida entre o lateral direito Inayan e o Luca. Eu vou ficar com o Luca, viu? Não é a primeira vez, não, que deixa muito a desejar, um alto salário e não justificou a contratação até agora. É verdade, viu? Tá, então, o William Farias e o Luca, os dois pés moles, com uma menção honrosa, segundo o torcedor do Guarani, pro técnico Hélio Cizenando, né? E aí, André, na equipe do Itabaiana, quem que você não gostou? Cara, na equipe do Itabaiana, o lateral direito foi bem, lateral esquerdo, a zaga
até que foi bem, porque evitou grandes feitos do Guarani. Eu vou ficar com o meio-campista, que para mim deu umas pichotadas feia e quase foi expulso. Foi o jogador camisa número 14, Gustavo Sintra. Gustavo Sintra. Aliás, ele deu umas 4. Se ele tivesse tomado o primeiro e o segundo amarelo, eu já tinha deixado. Iria prejudicar bastante a equipe do Gilson Kleina. Isso é fato mesmo. Wagner Ferreira, o pé mole pelos lados do Itabaiana, por gentileza. Até injusto você eleger um cidadão com esse adjetivo, porque os caras se entregaram, hein? O time do Itabaiana cumpriu à risca aquilo que determinou o Gilson Kleina. Então é difícil até achar um cara que destoou. Mas vamos acompanhar aqui o relator, né? Vamos ficar de Gustavo Sintra, ele que é jogador paulista aqui de São José do Rio Preto e veio da base do Fluminense. É um bom jogador até, mas foi amarelado. E vou acompanhar então o André Luiz. Tá aí, então, William Farias, Luca e o Gustavo Sintra, pra vocês. Ah, mas deu muito ruim hoje, hein? Os pés moles da jornada esportiva da Grigo. Legal demais, André Luiz, o seu destaque final nessa jornada esportiva da Grigo, esse empate de 1-1, Guarani e Itabaiana. Destaque final do Guarani, que após este empate com a Itabaiana esta noite aqui no Brinco de Ouro, o próximo compromisso do Bugre, somente no dia 27 de abril, segunda-feira, 20 horas, Arena Fonte Luminosa, diante da Ferroviária. Para esta partida, como o Wagner bem disse durante a transmissão, o Rafael Rodrigues levou o terceiro amarelo e deverá cumprir suspensão automática. Já pelo lado do Itabaiana, próximo compromisso do Cebolão será no próximo sábado, 25 de abril, 17 horas, estádio Etelvino Mendonça, lá em Itabaiana, diante do Paysandu. Para essa partida, o técnico Gilson Kleina deverá ter aí o retorno de jogadores que estavam fora do jogo de hoje, como Dione Léo e Manuel, meu caríssimo Anderson Grigoleto. Grande André Luiz, valeu demais, parabéns pela jornada esportiva, pelo entretenimento que você criou lá no gramado hoje nessa jornada esportiva da Grigo. Que entretenimento nas entrevistas finais, que entretenimento. Valeu, André, uma ótima semana pra você, viu? Valeu demais mesmo. Forte abraço a você, a mestre Wagner Ferreira, você ouvinte inteligente da Web Rádio Grigo. Até a próxima oportunidade, até lá. André Luiz. Tá aí, André Luiz. Wagner Ferreira, antes de eu me despedir, eu quero a sua avaliação do trio catarinense, do Júlio César, do Hector Andrew, da Daisy eu marquei aqui que eu não lembro. Eu não consigo entender o que eu escrevi. Genoefa. Mas enfim, a avaliação da arbitragem hoje, Wagner, por gentileza. A comissão de arbitragem caprichou hoje, hein, na escalação, pelo menos do trio. O árbitro tem um sobrenome com 3 consoantes juntas. Como é que você vai falar isso aqui? Júlio César Pfleger. PFL Egger. Pfleger. Santa Catarina, 32 anos, mora em Santo Amaro da Imperatriz. Sabe onde é isso? 30 quilômetros de Florianópolis. É praticamente região metropolitana. Olha o bandeira número 1. Hector Andrew, com W no final. Lisboa Jaques, também de Santa Catarina, 33 anos, mora em Joinville. Esse cara é graduado, hein? Ele é engenheiro naval, sabia? O cara é cobra no negócio aí. E foi diretor da liga lá de Joinville também. O assistente 2 é a Daisy Genoefa Belaver. Ela tá pitando por Santa Catarina, tem 37 anos, mas ela é gaúcha de Sapucaia do Sul. Olha, o árbitro andou se equivocando em algumas marcações, mas nada que pudesse dizer, olha, favoreceu esse, favoreceu aquilo. Os jogadores do Guarani chegaram até a fazer uma rodinha em volta dele no final do jogo. Deu minuto de acréscimo, acho que na medida correta, 5 minutos, e teve algum lance duvidoso, ninguém reclamou, tal, aplicou os cartões amarelos, 2 para o Guarani, 2 para o Itabaiana, estamos conversados. Uma nota acima da média para a arbitragem, nota 6 para o trio e, só chamar VAR, hoje não tem VAR, né? Não tem, Série C não tem. Então vamos ficar com as decisões de campo que não foram totalmente más, não, foi razoável a arbitragem. Valeu, tá aí então
a análise. Quer dar algum destaque mais, o Wagner Ferreira? Só dizer que o Guarani deu uma patinada legal, né, no campeonato. Onde poderia embalar hoje com uma vitória em cima do Itabaiana, iria aí praticamente a vice-liderança. E, no entanto, jogou no lixo aí esses 2 pontos que poderão fazer falta lá no final. Porque esse campeonato aqui é muito traiçoeiro. Pô, o Guarani não vai ficar mais um ano, né, nessa divisão, né? Vamos combinar. Fez um bom investimento, contratou bons jogadores. Só o treinador que está me deixando meio invocado aqui pelas suas decisões, pelas escolhas. Não sei não se vai durar muito o seu Hélio Cizenando, né? Com todo respeito à pessoa. Mas no cargo dele eu acho que tem gente mais competente para tocar esse Guarani na Série C, viu, Anderson? Tá aí, Wagner Ferreira, agradeço demais mais essa jornada esportiva da Grigo juntos, essa presença ilustre sempre, a sua presença, né, ilustre aqui nessa nossa jornada esportiva. Wagnão. Nós vamos ter um fim de semana livre, hein? Final de semana, verdade, porque joga na sexta a Ponte e na segunda. Tem sábado e domingo livre para nós. Tá aí, ó, tá aí. Bom demais. Wagnão, uma ótima semana para você, se Deus quiser, até sexta-feira na jornada esportiva aí pela Série B lá do Majestoso. Obrigado, Anderson Grigoleto, obrigado ao André Luiz, que fez uma bela reportagem hoje lá do Gramado, e aqueles que estiveram conosco até agora nesta jornada esportiva da Web Rádio Grego. Grande abraço e até a próxima. Wagner Ferreira. Tá aí, esse timaço da Grigo, Wagner Ferreira, André Luiz, aí dando os seus destaques finais. Bom, vamos lá para ela então, né? Pra gente finalizar essa jornada esportiva da Grigo. Estou falando dela. Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Ficha técnica que tem aí os nossos parceiraços, né? A Eletrolar, a Prado Corretora, Consórcio Seguros, o Clube Concórdia, Bigo Alimentos, a Óticas Ferrari, Compistar Informática, Ajuda Síndico e também a Alves e Borasque Advocacia. Série C, a terceira rodada, partida disputada aqui no Brinco de Ouro da Princesa, começou a rolar às 18h30, Guarani 1, Itabaiana também, às 16h30, né, 18h30 passou agora há pouco, às 16h30, Guarani 1, Itabaiana também 1. O Guarani do técnico do criticado Hélio Cizenando hoje, jogou com Kaique França, Inayan, Rafael, Jonathan Costa, Rafael Donato e Emerson. William Farias, João Paulo, Herbert, Guilherme Cachoeira e Luca. Anotou o gol do Guarani, ele de novo, Herbert, aos 50 segundos do segundo tempo. Colocou a bola mais uma vez para o fundo do gol. Entraram na equipe do Guarani durante a partida o Isaac, o Dentinho, o Mirandinha, o Diego Torres e também o Kevin. Amarelados na equipe do Guarani, o Rafael e também o João Paulo. A equipe do Itabaiana, do técnico Gilson Kleina, jogou com Jefferson, Isaac, Betão, Líger, Gustavo Sintra e Tito. Gustavo Cresce, Fabrício, Carl, Everton Canela e Rodrigo Alves. Anotou o gol da equipe do Itabaiana. Aos 3 minutos do segundo tempo, o Carl, número 8 da equipe do Itabaiana. Entraram na equipe durante o decorrer da partida o Tarcísio, o Caio Felipe, o Elimar, o Ricardo Cerqueira e também o Luan Silva. Amarelados na equipe do Cebolão, o Gustavo Sintra, o Gustavo Cresce e também o Fabrício. Apitou essa partida Júlio César Pifleger. O auxiliar número 1 foi o Hector Andrew Lisboa Jaques. Auxiliar número 2, a Deise Genoefa Belaver. Ou Belaver, como queiram. Todos de Santa Catarina. O quarto árbitro hoje foi o Henrique Otto Cruz Hengstemann, de São Paulo também. Renda e público. Público total, número de torcedores aqui, 5.698 torcedores aqui no Brinco de Ouro, para uma renda de R$115.800. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Agradecendo demais a todos vocês que interagiram conosco no canal do Grigo, também ouviram nossa transmissão na Radiosnet, né, através da sua Alexa. Valeu demais mesmo. Agradecer os nossos parceiraços, como disse agora há pouquinho, não canso de me dizer, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar, a Prado Corretora Consórcios e Seguros, o Clube Concórdia, a Bigo Alimentos, Óticas Ferrari, Compistar Informática, Ajuda Síndico e também a Alves e Borasque Advocacia. Valeu, galera. Uma ótima semana para todos. Até a próxima jornada esportiva da Grigo. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira,
no majestoso Ponte Preta e América Mineiro. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima.